experiências. Eu sou o professor Alex Barbosa, docente de horticultura do CIAVN, e estou aqui para auxiliar os palestrantes do minicurso no desenvolvimento deste. Contamos também com o suporte de Tiago Melo, que é o nosso bolsista PNPT aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias e Agroecologia. Antes de convidar os palestrantes, vou ler rapidamente aqui uma breve súmula, né, de onde eles atuam, a Paula e o Walter. A Paula e o Walter atuam na Preta Terra, grupo que defende a produção de alimentos associada à regeneração florestal, almeja um sistema de produção complexo e biodiverso, que reproduza a dinâmica e os processos naturais das florestas tropicais. A instituição entende que os serviços ambientais produzidos pelas árvores podem regenerar os sistemas de produção e melhorar os meios de vida em todos os âmbitos sociais. Acreditam na disseminação do conhecimento florestal de forma acessível, desmistificada e generalizada para todos e em todas as partes. Acreditam em uma produção de alimentos limpa, transparente e diversa, que difunda a diversidade através do resgate de cultivos e sistemas de produção ancestrais e na qualidade nutricional intrínseca dos alimentos. Acreditam ainda numa cadeia de produção inclusiva, transparente e distribuída, na qual o produtor seja dignamente recompensado pelo seu trabalho. A sociedade compreenda o seu valor e o preço do produto final seja acessível a todas as esferas sociais. E também na diminuição da energia e desperdícios na produção, colheita, armazenamento, beneficiamento e distribuição dos alimentos. Acreditam, sobretudo, na soberania alimentar nacional, através de uma agricultura integrada, tecnológica e de cunho agroflorestal em essência. Eu queria informar a todos os participantes deste minicurso que nós iremos gravar esse momento, tá bom? E esse momento ele será disponibilizado no canal do YouTube do PPG-CAG, tá certo? Então, a partir desse momento, Tiago já iniciou a gravação desse minicurso. Eu, mais uma vez, saúdo todos os presentes e agradeço desde já o aceite de Paula e Walter para participarem do nosso evento e contribuir com esse tema tão importante, tão atual, tá bom? Então, a partir de agora, eu convido Paula e Walter para iniciarem a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como estão? Tudo bem, a gente gostaria de agradecer o convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês, iniciando esse mini curso e passar um pouco de conhecimento agroflorestal, ajudando a complementar. Nós vamos estar provavelmente... bom, vai ficar gravado no YouTube, né? Isso é importante, então os alunos vão poder ver, rever, e muitas outras pessoas, isso é muito importante para nós. A gente vai tentar estar com vocês aqui hoje até às 10, oferecendo o melhor do nosso conhecimento agroflorestal para hoje. Se quiser explicar mais alguma coisa, professor, de como a gente poderia fazer a interação, as perguntas, ou se a gente segue sem abrir para perguntas, para nós estamos à absoluta disposição de vocês para ajudar na melhor dinâmica e didática possível. Na verdade, nós construímos uma apresentação enxuta e queremos mostrar alguns cases de alguns projetos que nós executamos. E aí a ideia é cada um, quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, até a gente acharia legal se abrisse o microfone para perguntar no meio da nossa apresentação. Acho que pode se sentir à vontade para isso. Não tem problema, pelo contrário, é muito enriquecedor. A gente gosta de tornar isso um diálogo, para a gente ter a participação de todos. Então, como vocês preferirem. Tem esse tempo para falar, eu acho que vale a pena a gente dialogar, tá? Bom, a gente tem uma apresentaçãozinha aqui, a gente vai começar a compartilhar a tela, e aí só confirma para mim se vocês estão enxergando. Opa. Aí. Sim, estamos. Eita. Não, então, ótimo. A gente vai tocar aqui essa apresentação, mas qualquer dúvida ou qualquer observação que vocês queiram fazer uma interrupção, fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu acho que ontem eu dei uma palestra aí acompanhada com a professora Belísia,
Infelizmente, o Walter não pôde estar junto comigo, então hoje ele vai se apresentar. A gente já fez uma outra palestra com a professora Belisa antes, com o pessoal da universidade, né? Mas agora a gente vai falar sobre projetos agroflorestais. Eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é mostrar cases, é mostrar qual foi o nosso approach, o nosso olhar e a nossa maneira de intervir em determinados projetos, né? E em diversos contextos, né? Bom dia, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Walter, sou engenheiro florestal também, e sou mestre, né, tenho um mestrado em sistemas agroflorestais pela Bangor University, que é a única escola que oferece um mestrado em agrofloresta no mundo. Sou formado em engenharia florestal pela Federal do Paraná. E tenho aí há 10 anos, mas já são quase 15 anos de experiência com sistemas agroflorestais, trabalhando principalmente na Amazônia, mas em diversas partes do mundo, incluindo alguns países da África, Sudoeste Asiático, Laos, e hoje, junto com a Preta Terra, né, desde que nós fundamos a iniciativa, praticamente todos os estados do Brasil e diversos países da América Latina também, incluindo o Peru, principalmente, onde nós temos projetos na Selva Alta e na Amazônia peruana. Consolidei esse conhecimento agroflorestal trabalhando em diversas iniciativas, passando pelo ICRAF, pela Embrapa, passando pela Fazenda da Toca, que na época foi o maior expoente em pesquisas agroflorestais de larga escala. A Paula e eu liderávamos o PID, né, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Fazenda da Toca, e quando nós saímos de lá, nós decidimos sair, continuando com eles como parceiros fantásticos, inovadores, sempre trabalhando lado a lado, mas nós decidimos que a maneira mais viável de levar a agrofloresta para todos, em todas as partes, e tornar a agrofloresta mainstream, né? Mainstream significa, tipo, via de regra, não só uma agricultura, um tipo de agricultura alternativa, mas a forma de produzir alimentos que é a forma vigente, de poder mudar isso, de deixar de fazer só monocultura e fazer agrofloresta em todas as partes, a forma mais correta e mais eficaz de nós fazermos isso seria criando nossa própria iniciativa, que é como a gente se apresenta para vocês aqui hoje, como Preta Terra. Uhum. Bom, ontem eu já me apresentei para vocês, mas eu sou a Paula, também sou engenheira florestal e bióloga, e junto com o Walter eu fundei a Preta Terra. Tenho uma experiência grande com sistemas agroflorestais, especialmente na Amazônia. Bom, o que a gente faz na Preta Terra? Bom, a gente cria a iniciativa com esse objetivo de levar a agrofloresta para todos, em todas as partes. A gente percebe isso ainda trabalhando na Fazenda da Toca, a gente passa a fazer mais e mais consultorias, mas mesmo lá dentro a gente percebe que existem grandes desafios, que não era tão simples assim fazer agrofloresta. A gente recomendo que vocês assistam a palestra da Paula de ontem, vai estar aqui no mesmo canal, né? Uhum. Que fala justamente sobre os desafios da expansão da agrofloresta. Então eu não vou me ater aos desafios, porque eu acho que eles estão bem claros nessa palestra. São desafios desde mecanização até insumos, né? Conseguir angariar, encontrar insumos, até principalmente, onde é principalmente a nossa área de atuação, que é justamente a sistematização da complexidade, da biodiversidade, da abundância. E daí nós criamos a iniciativa Preta Terra. A gente chama de iniciativa mais do que empresa, porque ora nós trabalhamos lado a lado com organizações não governamentais, com governos, com empresas privadas, com proprietários de terra, cooperativas, ou seja, a gente funciona de fato como uma grande iniciativa, o que nós costumamos chamar de hub de inteligência agroflorestal, e nós prestamos consultorias e mentorias. Então, quando a gente diz consultoria, a gente faz toda a imersão, e vamos falar um pouco dessa inteligência agroflorestal, a gente entende o contexto, desenha, né, cria designs agroflorestais, capacita as pessoas no campo, sejam os funcionários de uma instituição, sejam os agricultores locais, uma tribo indígena, a gente capacita, treina, faz todas as sessões de cocriação desses designs, implanta de fato no campo e depois faz toda a parte de monitoramento e report, né, e relatoria desses sistemas
para as mais diversas necessidades, como, por exemplo, relatórios de carbono, fixação de carbono, ou produtividade, ou inventário de biomassa. Nós fazemos isso geralmente com sistemas regenerativos, esse é o nosso principal centro de atuação, né? Trabalhar com sistemas agroflorestais regenerativos, então nós não temos uma predileção específica, uma linha de ação, se é mais permacultural, mais sintrópica, mais de agricultura natural, ou biodinâmica. Na verdade, nós englobamos todas as técnicas possíveis, as que existem, as que porventura venham a existir, a gente abraça e abarca as técnicas que estão disponíveis hoje. Colocamos muita ciência dentro disso, estamos sempre nos mantendo atualizados para construir a melhor metodologia possível e que seja mais aderente possível para cada área. E isso envolve todas as formações, workshops e capacitações. Parte disso, muitas vezes, é o que nós estamos fazendo com vocês aqui hoje, aceitando honradamente esse convite, e de forma voluntária prestando esse serviço para que a agrofloresta seja disseminada o máximo possível. E na frente de conhecimentos, a gente desenvolve ferramentas. Então, a gente desenvolve softwares, a gente publica papers científicos, então constantemente a gente está escrevendo e buscando o que é inovação que foi gerada por nós ou por parceiros e que não está ainda descrito como literatura, então a gente busca estar sempre publicando e também documentando. Quando a gente chama de documentarismo, aqui tem documentarismo formal e informal, na forma de Instagram, vídeos de YouTube, que é uma forma da gente poder levar e consolidar esse conhecimento e fazer com que ele chegue para qualquer pessoa de forma desmistificada. Por último, as ferramentas, que são as ferramentas como softwares, plataformas de processamento do conhecimento agroflorestal, envolvendo SIG, mapeamento, análises, como análise de solo, química, até os plugins de irrigação, de modelagem e prognose do crescimento de sistemas agroflorestais complexos ao longo do tempo. Então, a gente abarca todas as frentes agroflorestais, na medida do possível, como Preta Terra e com parceiros. É isso que a Preta Terra faz como hub de inteligência agroflorestal. E aí a gente desenvolve, em essência, designs agroflorestais replicáveis. E essa palavra é muito importante, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, combinando dados científicos, as informações empíricas e conhecimento tradicional, junto com inovações tecnológicas, né? Para nós é muito importante a gente resgatar esse conhecimento tradicional dos agricultores, das comunidades, mas trazendo também inovação tecnológica para viabilizar os sistemas produtivos, né? E acho que só para fechar essa introdução, a gente se inspira no que é a formação das terras pretas de índio, né, que é um legado deixado por essas populações ancestrais da Amazônia, que foram capazes de, ao manejar a floresta, melhorar o solo onde eles estavam inseridos, né? As terras pretas estão distribuídas em toda a bacia amazônica, são solos extremamente férteis e ancestrais, né? E eles demonstram, a ocorrência dessa preta terra de índio demonstra que o manejo do ser humano, o manejo da floresta pelo ser humano é capaz de transformar e melhorar o ambiente, né? O ser humano é capaz de melhorar o ambiente e não só degradar como ele tem feito, como a gente tem feito, né? Bom, isso aqui já... Então, acho que só para a gente trazer para vocês o que é a nossa definição de agrofloresta, né, o que nós consideramos agrofloresta, são esses sistemas antropogênicos, né, ou seja, são gerados pelo homem, não são sistemas naturais, e eles são milenares, eles não são sistemas novos, né, que replicam os ciclos e as disposições naturais, né, eles replicam a lógica da natureza, da floresta, tanto espacialmente quanto temporalmente, colocando árvores com arranjos produtivos agrícolas ou pastoris, e sempre trazendo a diversidade biológica e, consequentemente, resiliência, né? Resiliência ecológica e resiliência econômica também. Então, a gente também gosta de chamar isso de restauração produtiva, porque é uma maneira de a gente restaurar, recuperar a paisagem, tendo produção agrícola, diversificação da produção de alimentos junto com a conservação da paisagem, né? E aí isso é o que traz a resiliência.
Sem comentar. Eu gostaria de enfatizar que resiliência, quando a gente diz resiliência, a gente fala de resiliência ambiental, claro, né, microclimática, macroclimática, se a gente passar a desenvolver agroflorestas em escala, de fato, em escala da paisagem, com corredores, utilizando o plantio de árvores em diversas frentes, mas também alimentar. Eu acho que todos estão acostumados com isso, de saber que a agrofloresta traz soberania alimentar, a gente produz muito mais alimentos de forma diversa, mas, consequentemente, traz uma resiliência econômica e mercadológica, porque você tem uma capacidade maior de uma elasticidade, né, uma capacidade de se comportar em um ambiente econômico de uma forma muito mais resiliente quando os preços de mercado mudam, quando existe uma pressão econômica, quando determinado produto cai demais o preço, você tem lá outros produtos. Então, quando a gente fala em resiliência, né, essa resistência, essa capacidade de permanecer forte, ela está atrelada ao ambiental, ao alimentar e ao econômico também. Uhum. Bom, e eu acho que essas são 3 palavras que resumem muito bem o conceito da agrofloresta, né? Diversidade, consequentemente a complexidade, e é o que traz resiliência. E para isso, um conceito que a gente tem trabalhado muito é na lógica do design agroflorestal. Porque o design agroflorestal, ele não é só o croquis, né? O arranjo das espécies no espaço. Ele vai muito além disso. O design agroflorestal, ele é todo o planejamento, todo o plano que se faz por trás de um sistema agroflorestal, todo o entendimento do manejo, a parte da modelagem financeira, por trás de um sistema produtivo, né? Por isso que a gente usa a lógica de um design, porque ele é muito mais complexo do que só um arranjo, do que um desenho, né? E aí, aqui, para a gente entender o design agroflorestal, a gente tem que entender os princípios da sistematização do design agroflorestal. E por que isso é tão importante, né? Por que a gente precisa sistematizar muito bem feito o design agroflorestal? A gente, aqui do lado direito, a gente tem uma lógica, como que nós usamos, como que nós processamos o conhecimento, a informação que nós temos disponível para implementar sistemas agroflorestais. É uma metodologia que nós desenvolvemos, e esses conceitos que a gente coloca aqui à esquerda é justamente as premissas ou os princípios de uma sistematização de design agroflorestal. Então, a primeira delas, que a gente chama de correlação, é justamente a gente planejar o sistema, selecionar as espécies e arranjar essas espécies no espaço de maneira correlata com o ambiente natural onde eles estão inseridos, né? Então, se a gente está na Amazônia, a gente vai pensar num sistema agroflorestal correlato à floresta amazônica, que tenha espécies parecidas, que tenha uma conformação espacial parecida, e aí não só a Amazônia como bioma macro, mas, por exemplo, eu estou fazendo um plantio numa área de solo mais úmido, então eu preciso me inspirar em ambientes de solo mais úmido. Eu vou fazer um sistema numa área de solo mais seco, mais arenoso, então eu preciso observar como que esses ambientes ocorrem, né, para replicar a lógica desses ambientes também. Então, essa correlação, ela se aplica no macro, né, em escala de bioma, de paisagem, mas também no micro, né? Então, a gente estudar toda a paisagem, o ambiente, a microbacia onde a gente vai implementar os sistemas, para fazer ajustes nele, para ele ter essa correlação com o ambiente onde ele está. Bom, isso leva à aderência, né? A gente trabalha de uma frente muito forte do que nós chamamos de local knowledge, né? Conhecimento local, ou conhecimento ecológico local. A minha especialidade de mestrado é justamente trabalhar com o conhecimento local, e a gente usa ferramentas antropológicas de obtenção de conhecimento local para entender quais são as predileções, as dificuldades, os desafios envolvidos com o meio de vida, né, com a forma desses povos viverem, para poder entender como nós podemos construir um sistema que seja aderente, um sistema que faça sentido. Então, o que isso quer dizer? Ora, a gente está falando com um integrante de uma tribo indígena.
ora, pode ser o dono de uma propriedade, de uma pequena propriedade rural, ou até mesmo um empresário que tem uma série de fazendas. Todos eles têm necessidades, dificuldades, necessidades de entendimento, clareza quanto ao que é a natureza, o que é um processo biológico, o que são operações agronômicas. Cada um vai ter a sua visão e sua visão de mundo. Se a gente entender profundamente o que é que essas pessoas esperam, querem e vão se sentir empoderados e com pertencimento, quando nós falarmos o seu sistema agroflorestal específico, vai aumentar a probabilidade de sucesso desse projeto. A Preta Terra vem trabalhando com projetos de sucesso, assim, até hoje, todos os projetos que nós implantamos foram projetos de sucesso, que seguem como cases dos mais importantes do mundo, eu diria, em sistemas agroflorestais, porque a gente usa, em grande parte, porque a gente usa esse momento muito forte de entender a aderência e das necessidades. E isso leva para modularidade. Tudo que a gente, uma vez que a gente correlacionou com o bioma, com a paisagem, com o micro e com o macro, e entendeu o que é aderente, o que faz sentido para aquela pessoa que vai ser aquela pessoa, o grupo de pessoas que vão ser o dono desse sistema agroflorestal, a gente passa a construir os módulos, né? Como a Paula mencionou, à direita vocês têm o que a gente chama de nosso algoritmo, esse passo a passo, que vocês podem olhar com mais atenção, a gente não vai se ater nele, porque pode tomar bastante tempo, depois vocês têm o devido tempo aí de pausar o vídeo e olhar ponto a ponto, mas a gente traduz esse passo a passo em algoritmos, para chegar no design agroflorestal propriamente dito, né? Para desenhar o processo do croquis, que é onde principalmente entra a modularidade. A modularidade, gente, ela nada mais é do que todo esse planejamento, ele ser feito dentro de um módulo que vai ser replicado, né, que pode ser replicado. Quando a gente diz módulo, geralmente é uma unidade de área. Então, a gente está falando de 1 hectare, ou um acre, um alqueire, ou até 1 metro quadrado, dependendo do sistema que a gente está trabalhando, né? E isso é muito importante, porque uma vez que a gente tem esse planejamento por módulo, a gente pode não só replicar e expandir, né, escalar esse sistema, mas também comparar sistemas, né? Não adianta a gente comparar uma propriedade ou um sistema produtivo de uma propriedade de 2.000 hectares com uma propriedade de 10 hectares. Né? Então, a gente tem que sempre comparar o sistema produtivo, a produtividade, o custo de manejo, a renda, a receita proveniente desse sistema, sempre por hectare. Assim, a gente consegue comparar os sistemas produtivos, o número de espécies envolvidas, tudo isso. Né? E aí, quando a gente faz por hectare, a gente tem todo um planejamento. O que é elasticidade? Isso é um conceito que a gente tem trazido, que para nós é muito importante para trazer também a aderência, né? Que a gente aplica aí tanto a aderência quanto a correlação. Então, a gente seleciona espécies, né? Então, quando a gente faz esse processo de local knowledge, de aquisição de conhecimento local, e de observação da paisagem, a gente faz uma listagem de espécies e cultivos potenciais de serem adotados nesse sistema. E essas espécies, elas são agrupadas em nichos funcionais, né? Então, o que podem ser nichos funcionais? Por exemplo, espécies agrícolas de ciclo curto, espécies agrícolas anuais, ou então espécies florestais de ciclo curto, de ciclo longo, tipo madeiráveis, por exemplo. Então, a gente organiza, ou frutíferas de copa pequena, né? E aí a gente organiza essas espécies em grupos funcionais. E aí o arranjo do sistema agroflorestal, o desenho e todo o manejo nesse sistema, ele vai ser baseado nos nichos funcionais e não nas espécies propriamente ditas. Isso vai ficar claro quando a gente mostrar para vocês os exemplos, os designs que a gente trouxe aqui. Então, em vez da gente falar assim, qual é o espaçamento da castanheira no meu sistema agroflorestal? Qual é o espaçamento do umbu no meu sistema agroflorestal? Na verdade, eu vou trazer para vocês o espaçamento e o manejo da espécie florestal de ciclo longo, ou da espécie frutífera de copa larga, né? Então, eu não estou falando de uma espécie. E aí isso significa que eu, como agricultor, eu tenho lá o meu desenho em nichos funcionais, e para cada nicho funcional tem uma lista de espécies que eu posso selecionar,
que se ajusta, que se adequa mais ao que eu estou buscando, ao meu mercado, a cada um dos talhões da minha propriedade. Então, se eu tenho um talhão de solo um pouco mais argiloso, eu tenho uma composição de espécies. Se eu tenho um talhão de solo mais arenoso, eu tenho outra composição de espécies, mas o arranjo é o mesmo, né? E por isso que a gente diz que ele é elástico, né? Porque é um design que se ajusta, que se adapta a cada contexto, a cada realidade, né? A gente traz esse conceito de decisório temporal, que isso significa que dentro do mesmo sistema, a gente tem checkpoints, tem momentos de manejo intensivo que o agricultor vai definir quando que ele quer migrar o sistema, né? Ou se ele quer migrar o sistema. Então, a cada 5 anos ou a cada 3 anos, ele pode fazer uma poda drástica e abrir luz e plantar capim nas entrelinhas. Ele pode entrar com animais, ele pode selecionar somente frutíferas e enriquecer as entrelinhas com frutíferas de meia sombra. Então, em determinados momentos, ele não precisa estar com aquele sistema para sempre. Ele consegue ir ajustando o sistema para ir mudando a aptidão do sistema ao longo do tempo, né? E isso é outra coisa também que traz aderência. Bom, consequentemente, se você pegar todos esses pontos, a gente está buscando o quê? Replicabilidade. Uhum. A gente está buscando trazer replicabilidade para o sistema e para os próximos sistemas que serão instalados. Então, se a gente consegue montar um sistema que ele tem correlação com a paisagem, que ele é aderente aos meios de vida, que ele é montado de forma modular e de forma elástica, e ainda por cima ele apresenta o componente decisório temporal, onde o agricultor pode mudar e migrar esse sistema. Se você tem tudo isso, é muito provável que você consiga replicá-lo. Então, a gente tenta amarrar todos esses pontos para trazer a replicabilidade. Então, você pode expandir tanto na paisagem, onde está, como você pode levá-lo para outro, inclusive para outro bioma, ou muito longe dali de onde ele foi implantado, um mesmo sistema, desde que você trabalhe a elasticidade, por exemplo, mudando certas espécies, certos componentes dentro dos seus nichos funcionais, novamente correndo a correlação e a aderência com aquela área, você leva esse mesmo sistema, agora adaptado e replicável para outro local da paisagem. Aqui eu acho que é uma colinha para vocês, na verdade, de como que, uma maneira bem sistematizada de como que pode ser o planejamento, ou como que a gente faz o planejamento. Então, primeiro a gente faz esse levantamento de premissas, ou seja, a gente tem que fazer essa imersão em campo, entender o contexto do agricultor, entender a paisagem, quais são os dados fundamentais que vão basear, que vão balizar o sistema. Então, a gente tem a demanda e o mercado, isso é fundamental, a gente não vai colocar lá nenhuma espécie que não tenha um mercado claro e estabelecido, ou pelo menos potencial, né? Tem que entender as características edafoclimáticas do local, da paisagem, observar quais são as espécies e culturas que são adotadas na região, que têm potencial na região, e quais são os recursos que o agricultor tem disponível, né? O recurso financeiro, mão de obra, maquinário, logística, enfim, quais são esses recursos disponíveis, né? Depois a gente define, então, a composição do sistema, seleciona as espécies, define os grupos funcionais e, em seguida, define o croquis, né? Organiza essas espécies, esses grupos funcionais em espaçamentos de um módulo, né? Seja um hectare, um acre, 1 metro quadrado. E, a partir disso, a gente consegue definir quantitativos por módulo, então, quantidades de mudas, quantidades de sementes, toneladas de insumos, quais equipamentos, e aí a gente consegue pensar também em custos, né? Em seguida, a gente planeja as operações, atividades de implantação e de manejo. Quando a gente fala de implantação, geralmente é o ano 0, então a gente coloca isso por mês, e de manejo, a gente pensa por ano ao longo de todo o ciclo. Se a gente está falando de um ciclo de 20, 30, 40 anos, a gente tem que ter planejado isso tudo de maneira macro do sistema como um todo. Em seguida, a gente estuda todas as esferas de custos, então custos de mudas e sementes, custos de insumos, equipamentos e custos de mão de obra. A gente tenta fazer, então, uma prognose, uma expectativa da produção por cultura, e aí, tendo uma produção esperada por cultura, a gente também tem uma receita esperada por cultura, porque a gente sabe qual que é o preço potencial de venda,
e aí a gente consegue entender um fluxo de caixa e fazer uma prognose de um retorno financeiro, um retorno econômico do nosso sistema. Isso aqui é uma cola para vocês, mas a gente quer mostrar isso de maneira mais prática nos nossos designs. Só licença, Paula e Walter. Tiago, um participante, gostaria, ele está com a mãozinha levantada aqui, pode falar, Tiago, à vontade. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Fico bem feliz de conversar com vocês. A minha pergunta é se essa tradução da metodologia de vocês em algoritmo e mesmo a própria utilização dos SIGs, né, para mapeamento e os plugins que o Walter falou, se são realizados por vocês mesmo, né, que, enfim, eu fico impressionado com a quantidade de sabedoria que vocês têm e passam, então eu ficaria surpreso que, além das metodologias agroecológicas, também fizessem essa parte de tecnológica, né, de transformação, de tradução dessas metodologias nos algoritmos e mesmo a utilização desses softwares e dos plugins. Então, eu queria saber se são vocês que enfim, desenvolvem ou se existem outras pessoas trabalhando com essa parte tecnológica para ajudar na implementação dos sistemas. Tiago, excelente pergunta, obrigado pelos elogios. Por muito tempo foi só nós, tá? Por muito tempo foi só nós. Eu sou técnico em informática também, lá atrás, antes de estudar floresta, e a gente somos autodidatas em uma série de frentes aí, então a gente se complementa bastante, programa muito em Excel, para começar. Mas hoje nós temos uma equipe muito boa, coesa. Eu convido vocês para conhecerem a equipe no nosso LinkedIn. Vocês entrarem no LinkedIn da Preta Terra, inclusive é onde a gente abre vagas, né, quando a gente está com algum projeto novo e precisa de algum talento específico, mas lá vocês vão conhecer quem é a nossa pessoa de mapeamento, nosso especialista em SIG, drone, tecnologias de mapeamento em geral, e também o nosso programador. Então, hoje a gente trabalha com uma frente, começou nós, dando uma resposta direta, começou nós por muitos anos, fomos nós dois, e quando a gente estava com isso, tanto quando a demanda cresceu muito para desenvolvimento de sistemas agroflorestais, e hoje muitas vezes a gente está em reuniões, eu tenho que viajar às vezes o mundo inteiro para fechar um novo projeto, e a gente precisa de pessoas técnicas também como nós, que pelo menos estão nesse caminho para ajudar a gente nessa construção. Então, tanto pela demanda quanto pela complexidade desses algoritmos, desses programas, né, desses softwares internos que a gente tem, como você entendeu bem, eu chamo muito de plugin, porque faz sentido, porque eles são pecinhas que se encaixam, né? Então, quando a complexidade deles começou a crescer também, a gente precisou de novas pessoas para ajudar a dar mais robustez nisso, que estava além, de fato, do nosso conhecimento. E agora, cada vez mais está ganhando mais corpo, porque a gente precisa transformar isso em realidade virtual, por exemplo. Conseguir trazer uma tecnologia de game, sabe, a tecnologia de ponta que é usado para game em geral, aí que você vê, sei lá, jogando um jogo de PS4, a gente quer trazer isso para a simulação de um sistema, para você poder atribuir números, né, atribuir fatores para um feature dentro do sistema, tipo árvore 1, árvore 2, cobertura do solo, e você poder trabalhar isso, aumentar, diminuir, ver isso acontecer em uma simulação gráfica muito boa, e não trabalhar com simulações que ficam meio mal feitas, mas sim com algo de ponta, como tecnologia de game, e ao mesmo tempo atrelado a uma modelagem financeira robusta, onde você mexe alguma coisinha no sistema e consegue ver qual é o sua resposta financeira em taxa interna de retorno, em valor presente líquido, nos seus diversos fatores, indicadores financeiros, sejam eles quais forem. Se você colher com 15 anos, o que acontece se eu colher com 16? Mas e se eu colher com 14,5? E se subir o preço de combustível, de mão de obra? Então, esse tipo de coisa, quanto mais ela tiver masterizada e quanto mais visual ela for, maior vai ser a adoção e a confiança de agricultores ao redor do mundo todo, eu diria, sem sombra de dúvidas, assim, de aderir a um sistema. Falar, não, o sistema está complicado, eu vou simplificar ele aqui, vou levar ele por mais tempo, e isso está dentro do meu controle, vou conseguir adotar um sistema agroflorestal. Isso é uma missão nossa, assim, digamos, de curto a médio prazo,
trabalhar esse software que a gente está desenvolvendo, né? Hoje a gente tem uma equipe super coesa, né? Super enxuta, na verdade, e o conhecimento técnico para formar esse software é nosso, por enquanto, mas o que nós queremos é disponibilizar esse software para as pessoas usarem, né? Porque, como eu até comentei na palestra de ontem, um dos principais entraves para os sistemas agroflorestais, ou desafios, né, para os sistemas agroflorestais se expandirem, é o acesso acesso a crédito. E os bancos só vão disponibilizar crédito se houverem projetos robustos e bem montados. E a nossa ideia com esse software é justamente automatizar ao máximo esse processo de planejamento de sistemas agroflorestais, desde a parte de seleção de espécies até todos os indicadores financeiros, né? Isso aí, gente, é um processo de trabalho longo e árduo, mas a gente tem esse plano para curto a médio prazo, né? Mas hoje a nossa equipe está crescendo. Não sei, respondeu um pouco a pergunta, Thiago, e fica aberto. Respondeu bastante, obrigado. E é incrível, sério, meus parabéns. Vocês são bem inspiradores para mim. Não sou da área de agrofloresta, agroecologia, mas sou simpatizante e me interesso bastante pelo tema. Vocês me ajudaram bastante para me interessando cada vez mais. Muito obrigado. E é incrível a iniciativa e todas essas ideias. Parabéns. Obrigado, Thiago. Obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Valeu, cara. Valeu. Ótimo. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Como nós estamos aqui com a apresentação aberta, a gente não vê quando tem uma mãozinha levantada, mas podem nos interromper tranquilamente. Tá pode interromper no meio da fala, sem problemas. Sem problema nenhum. Eu acho que, bom, agora o que a gente pensou em mostrar para vocês são algumas experiências e cases. Na verdade, a gente tem muitos cases para mostrar, e aí a gente para de falar a hora que o tempo acabar. Porque se deixar, a gente consegue falar por uma semana de cases agroflorestais, tá? Esses 5 cases é o que está aqui na apresentação, mas a ideia é a gente mostrar outros além desses, tá bom? E o primeiro deles, que não, só introduzindo, a gente achou que essa fosse a forma mais didática de apresentar tudo que a gente falou aqui, para não ficar muito maçante, de uma forma só teórica, mas mostrar na prática como que a gente aplica esses fatores. E a gente vai começar com sistemas mais simples e explicar toda a lógica, incluindo a logística, os preparativos do projeto e tal. Então, sintam-se à vontade. Agora eu acho que é um momento muito bom para interromper, de fato, e fazer perguntas pontuais, né? Porque às vezes o que para a gente está claro não esteja tão claro para quem está assistindo. Então, fiquem à vontade. Podem interromper. Bom, o nosso primeiro projeto, o primeiro case que a gente apresenta, é um projeto que a gente fez em parceria com o WRI Brasil, é uma ONG internacional, chama World Resources Institute, e a gente chama de Projeto Agroflorestal Etnoecológico para a Amazônia. A gente trabalhou nessa região aqui, vocês conseguem ver aqui à direita onde que é essa região. Na verdade, esse município é o município de Juruti, e ele fica bem na divisa de estado entre o Pará e o Amazonas, né? Aqui, bem aqui, fica a divisa de estado, e aqui é o Rio Amazonas, né? Aqui é o Juruti Velho, como é o nome? Okay. Ribeirão, não é Rio, Igarapé, Juruti Velho. E essas foram as regiões que nós trabalhamos, aqui em algumas comunidades, mais próximo da cidade, né, da zona urbana, e aí seguindo toda essa estrada aqui em outras comunidades bem remotas, bem afastadas também, em Juruti. E, bom, acho que para falar um pouco do contexto amazônico e do contexto especificamente lá de Juruti, isso é uma realidade muito forte lá. Esse daqui é o Rio Amazonas, e aqui a gente tem uma área de coivara, né, bem na beira do rio. Isso é super emblemático, na verdade, como a gente faz bastante mapeamento com drone, a gente tem várias fotos de áreas abertas, assim, com coivara, né, e isso na verdade, a forma de agricultura tradicional que se faz em regiões florestais, não só na Amazônia, mas no mundo inteiro, e há milênios, né? A agricultura começou assim, né? Quando você não tinha ferramentas ou equipamentos disponíveis para você conseguir manejar a floresta, você precisava derrubar, abrir áreas,
Você manejava com fogo e fazia o plantio e, eventualmente, a floresta voltava, né? Porque a gente está falando de uma área cortada dentro de uma matriz imensa florestal, né? O problema é que hoje os agricultores estão plantando somente mandioca. Então, a gente estava aqui com alguns agricultores observando as áreas de coivara, e eles plantam somente mandioca nessas áreas de coivara. Eles não fazem nenhum tipo de adubação, cobertura de solo, pousio, adubação verde, nada disso. E o pousio, que é justamente esse tempo que a gente deixa o solo descansar, deixa a floresta regenerar, para só depois de um bom tempo voltar nessa mesma área, que originalmente era de 30 até 40 anos, né? Porque o agricultor fazia isso de maneira itinerante, né? As famílias, elas eram quase que nômades, né? Então, você rodava uma área imensa para abrir as suas roças, mas só voltava na mesma área depois de 30, 40 anos. Então, o solo era capaz de se regenerar, a floresta se regenerava, né? Mas hoje, como esses agricultores estão em assentamentos, estão com a sua propriedade delimitada, e eles têm uma área específica que eles podem fazer o manejo, né? De acordo com a legislação, 80% da propriedade na Amazônia é reserva legal, e os outros 20% que você pode manejar. Então, eles fazem a coivara dentro dos 20%. E como isso é uma área pequena, eles só conseguem deixar pousio por apenas 3 anos, no máximo, às vezes 2 anos. E isso está levando a um processo de degradação de solo muito sério, né? E sempre com foco na mandioca. Todos os agricultores da região, e eu arrisco dizer da Amazônia inteira, né, grande parte dos agricultores na Amazônia inteira usam a mandioca para fazer farinha, né? Então, é um processo, é a mandioca brava, a gente está falando da mandioca brava, não é a mandioca mansa, a mandioca doce, né? E por ser a mandioca brava, eles precisam fazer farinha dessa mandioca. Então, todos os agricultores têm a farinha de mandioca para comercializar, e a farinha acaba sendo uma commodity regional, né? Assim como a gente fala do preço do milho, que varia o preço no mercado internacional, que é uma commodity e tudo mais, a farinha nessa região também se comporta como uma commodity. Então, ela tem um preço muito baixo, e aí a gente via que numa área de 1 hectare, que os agricultores plantavam 10 mil pés, né, de mandioca. Sim, 10 mil. Eles chegavam a uma renda de 6 mil reais por ano. 6 mil reais por ano para você trabalhar. E é um trabalho árduo, né? Acho que vocês sabem que a gente fazer essa coivara, fazer a derruba, a queima, o plantio da mandioca, todo o manejo, a colheita, descascar, processar, fazer a farinha e vender, tudo isso, pagar somente 6 mil reais por ano, não se paga, né? Se a gente for pensar, de fato, não se paga, né? Então, o que a gente trouxe? Um desenho, um sistema que fosse aderente ao cultivo da mandioca. Eu acho que aqui a gente enfatiza cada um dos tópicos que nós vimos lá atrás, a gente chamou de colinha, né? Também, e os pontos do algoritmo, como a gente chamou, eles estão presentes aqui. Como a Paula menciona, a gente tem aqui um cultivo de 6 mil reais ao ano, de aproximadamente 10 a 20 toneladas de mandioca fresca, mandioca brava, plantada 1 metro por 1 metro, porque é o tamanho da enxada do agricultor. Então, não é que ele é sistematizado, mas ele lança o braço e planta, então é mais ou menos 1 metro. Se você colocar 1 metro dentro de uma área de 100 por 100, que é 1 hectare, você vai ter espalhado aí uns 10 mil pés de mandioca. E daí, a partir daí, a gente faz as modelagens, e não só disso, mas do conhecimento local ali, do que as pessoas sabem que dá em média cada hectare. Claro que isso varia com o tempo, ou como foi o regime de chuvas, ou como estava a temperatura, ou aquele solo específico, né, que cada vez está degradando mais. Aí o que nós fizemos? A gente foi até lá e verificou que entendeu pela aderência e pela correlação, que esse era o sistema que fazia sentido para eles. Como vocês viram na foto anterior, você tem no mercado, não que isso seja bom ou ruim, a gente não está fazendo um juízo de valor, mas infelizmente as pessoas não
competem com o mesmo produto. A diversidade dos produtos da mandioca é muito pequena. Ela existe, nós temos agricultores que têm plantios que fornecem a matéria-prima para diversos produtos da mandioca, mais de 20 produtos diferentes, mas são poucos. A grande maioria das pessoas, já acima de 90%, com certeza, está produzindo só mandioca, farinha de mandioca, como ela é. E daí a competição no mercado é muito pequeno, é muito grande, né? Você tem uma competição muito grande, um mesmo produto, um preço muito baixo. E vira commodity. Vira commodity. Então, não é muito inteligente da parte de mercado. A parte de cultivo, ela é simplista. E outra vez, como a Paula explicou, a coivara e o tempo de pousio reduzido está degradando esses solos. Mas a gente verificou que se a gente tirasse a mandioca, ou não que a gente fosse fazer isso, né? Mas colocando casos extremos, se a gente tirasse a mandioca e resolvesse inserir outros produtos, outras espécies, suponha, por exemplo, uma espécie que seja famosa, que aparentemente dê dinheiro, você fala, vamos todos plantar abacaxi, ou melancia, ou mesmo moringa, por exemplo, né? Mas o que você faz com a moringa? Existe mercado? As pessoas comem? Então isso tudo é muito importante. Então a gente não podia tirar a mandioca de lá. Daí a gente pensou em colocar um sistema agroflorestal para as pessoas irem melhorando o seu conhecimento sobre o manejo desse sistema e tendo produtos para gerar renda e alimentação. Só que daí, se a gente manter a mandioca lá e colocar um sistema agroflorestal ao lado, você vai demandar mão de obra. Aí você vai ter pessoas de uma mesma família que tem um número de horas disponível. Isso também é uma conta, também é um processo que você faz. Qual é a hora homem, a hora pessoa disponível daquela casa, daquela unidade familiar? Você tem 2 filhos com tempo de trabalho disponível de X, você tem o patriarca, você tem a matriarca, a mulher que faz um trabalho que geralmente é diferente do homem. Quais são esses trabalhos, como eles se complementam, quantas horas cada um tem disponível, ele tem um filho pequeno que não trabalha, ou pode ajudar em alguma coisa do lar, tal. Se você fechar, você fecha de novo mais um algoritmo. Você sabe quanto tempo tem ali disponível. Mas se eu for lá, como alguém externo, e falar assim, não, a agrofloresta é a solução, olha que legal, e implanto 1 hectare de agrofloresta do lado, o cara já tem que tocar a mandioca dele. Daí ele vai lá tocar a agrofloresta também. A hora que o mato começar a crescer, provavelmente o sistema agroflorestal colapsa. Ele vai ir para o que ele sabe fazer, para o que tem mercado imediato e para o que é mais fácil e que o vô dele fez, o pai dele fez, todo mundo fez. Então não adianta eu inventar moda, colocar uma coisa lá do lado que a família não vai dar conta de tocar. Qual é a renda? Ele tem renda para trazer um funcionário a mais? Ele vai pagar um diarista, às vezes, para dar uma roçada, manejar, fazer poda? Talvez ele pague. Talvez ele tenha esse dinheiro. Mas ele tem esse dinheiro, mas ele vai escolher fazer isso ou ele vai preferir trocar a moto dele, comprar outra cerveja, arrumar o telhado, ou comprar umas galinhas para gerar mais ovos? Ou seja, a gente precisa entender as necessidades e o conhecimento local para trazer um sistema que seja aderente. Isso tudo que você está falando é justamente o entendimento dos recursos disponíveis, né? Porque no caso da agricultura familiar, o recurso disponível é a mão de obra, ou a possibilidade de você contratar uma mão de obra eventualmente, né? A mão de obra da família. Então, qual que é o recurso disponível da mão de obra da família? Bem, isso como eu nem falei, mas talvez ele tenha o dinheiro e decida que vai contratar a mão de obra. Perfeito. A mão de obra existe? Tem alguém disponível? Ou tem uma colheita que está rolando tipo, do cacau e daí está todo mundo alocado no cacau, ou no café, ou na colheita do açaí, ou ninguém quer trabalhar? Ou todo mundo quer trabalhar, mas não estão lá, estão em outro polo, ou todo mundo que é jovem está fora. São uma série de pormenores que você tem que mapear, tá? Existe mão de obra disponível. Então, no momento da poda, esse agricultor cresceu, ele expandiu para 5 hectares, ele vai conseguir trazer 4 diaristas aqui para dar uma mão. Então, tudo isso, toda essa discussão é para dizer que a gente foi lá, olhou para a mandioca, isso que vocês estão vendo aí, isso é uma visão de topo, né? As mandioquinhas representam, as mandioquinhas aqui representam uma visão de cima, né? Quando vocês veem as raízes aí, e aqui em cima isso é um tipo de croquis que a gente usa bastante, que ele é didático, porque ele tem uma visão de topo, né, ortogonal, e uma visão de perfil da frente do plantio. Então, você consegue representar de 2 formas. Se vocês tamparem a parte de baixo, vocês veem um plantiozinho de mandioca. Se vocês tamparem a parte de cima, vocês veem a visão como se fosse de drone, satélite, de avião. Daí, o que a gente fez? Né? Tudo isso, todo esse prelúdio para dizer que a gente foi lá e falou assim, beleza, vamos manter a mandioca tal qual. Vamos manter a mandioca como ela está.
Ou seja, senhor agricultor, o senhor continua plantando a mandioca. Em breve a gente fala sobre o preparo do solo, tá? Quais foram as alterações que nós fizemos no preparo do solo. Mas no plantio propriamente dito, a gente foi lá e falou, senhor agricultor, continue plantando a mandioca como você sempre fez na vida. Faz do jeito que você quiser, mais ou menos 1 metro por 1 metro, nessa área que você já ia fazer isso. Não vamos abrir uma nova área para agrofloresta, não vamos nem degradar uma nova área, derrubar uma capoeira, nem pegar uma área degradada e tentar recuperar, não vamos fazer nada disso. Vamos pegar a área onde você já está plantando a mandioca, vai plantar nos próximos dias, e lá a gente vai fazer uma intervenção junto com você. Mas faz o seguinte, planta a mandioca, do jeito que você plantaria. Daí, o que nós fizemos? Se quiser complementar alguma coisa, me interrompa. O que nós fizemos? Nós estabelecemos uma matriz, uma malha de árvores de ciclo longo a cada 10 metros, tá? Então, essas são espécies florestais de ciclo longo de alto valor. Então, agora o que vocês estão vendo aí na tela são 2 componentes do sistema já. Mandioca, mas falando de nicho funcional, tá? Então, a gente tem uma espécie agrícola anual, mais uma espécie florestal de alto valor de ciclo longo. Como que essas espécies estão dispostas no sistema? A cada 10 metros. É muito simples. Então, a gente tem 10 por 10, cada árvore vai dar 100 metros quadrados, a gente vai ter 100 árvores em 1 hectare. Então, de forma muito simples, a gente foi lá em linha, tá? Essas linhas são linhas leste-oeste, não está representado aqui, é importante saber que nesse momento não faz diferença porque ele é quadrado, né? Como eles são 10 por 10. Mas no momento agora, no próximo passo, vai se tornar uma linha, ó. O que acontece aqui? A gente está trazendo um terceiro componente para o sistema. Lembrando, cada árvore dessa pode ser uma espécie diferente, quando a gente está falando em componente, em nicho funcional. Ou seja, a gente está com 3 componentes agora. Agrícola anual, árvore madeireira ou florestal não madeireira de ciclo longo de alto valor agregado, mais frutífera, tá? Frutífera de meia sombra. Essas frutíferas foram colocadas, agora é muito importante lembrar do norte e sul, do leste e oeste, a gente quer criar um corredor, tá? Então, onde vocês estão vendo que ocorre a mandioca, é o corredor leste-oeste, é de onde o sol nasce para onde o sol se põe, então a gente tem o maior aproveitamento do sol o dia todo. Se eu fizesse o contrário e virasse esse desenho 90 graus para qualquer lado, o que a gente ia criar era uma parede, então o sol ia nascer só lá pelas 11 horas, quando ele subisse, um pouco antes, na região amazônica, umas 10h30 da manhã, que a luz ia de fato entrar no mandiocal. Depois ela ia ficar ao longo do sol a pino, mas quando o sol descesse no horizonte de novo, ela ia ficar atrás da outra parede. Então a gente não quer isso, a gente quer maximizar a produção de mandioca, o máximo de luz chegando, porque mandioca é de pleno sol. A gente não espera produzir mandioca em sistema agroflorestal super sombreado, não é essa a lógica, a gente só está aproveitando o momento do plantio da mandioca para inserir outras espécies, para migrar para um sistema complexo, seja de frutífera, seja silvopastoril, seja de produtos florestais não madeireiros adensados, a gente vai falar um pouco mais disso no futuro. Por hora, eu só quero apresentar para vocês a lógica de criação desse sistema. Acho que também outro ponto é que aqui a gente está falando, então, que essa grande faixa aqui de entrelinha, ela pode ser ocupada por mandioca, mas por diversas outras culturas anuais, assim como a mandioca. Então, obviamente, alguns agricultores optaram por usar outras culturas aqui no lugar da mandioca, mas a gente mantém a mandioca no sistema, aí seja a mandioca, seja os produtos, as outras culturas agrícolas, a gente mantém elas no sistema nos primeiros anos, quando as árvores ainda são jovens, né, e essa mandioca ela não está sombreada por árvore nenhuma. Na verdade, ela protege as mudas de árvore, né? Então, essa é a lógica da sucessão, né, da agrofloresta. A mandioca é o início da sucessão, e aí ela prepara o ambiente para as próximas árvores que virão na sucessão natural. Então, agora o que nós temos... volta um pouquinho. Não, deixa. Isso. Agora o que nós temos aqui são as árvores frutíferas plantadas a 2,5 metros uma da outra na linha. Então, a gente parte da árvore, que estava ali a 10 metros cada uma, conta 2,5 metros, planta uma frutífera, mais 2,5 outra, 2,5 outra, 2,5 outra. Então, em um espaço de 10 metros, cabem sistematicamente 3 árvores de meia sombra, 3 frutíferas de meia sombra. Então, o que a gente tem agora são essas linhas contínuas, leste-oeste, com a espécie florestal mais as espécies frutíferas. E o ponto que eu queria enfatizar antes da gente ir para as espécies de serviço é que
Não mudou nada na mandioca, mais uma vez, tá? Essas árvores são plantadas lá aqui no desenho, parece que elas estão ocupando toda essa área. Isso é no momento futuro que a gente tem aqui desse círculo pontilhado, é uma projeção de copa ao longo do crescimento dessas árvores. Mas em um primeiro momento ela é uma muda. Então vamos lembrar que ela é uma muda, ela não tem 2 palmos. Então quando a gente leva ela para o campo, a gente não tirou uma mandioca para colocar ela. É muita má sorte se ela bater em ciminha da mandioca. Porque senão, ela foi inteiramente plantada, essas linhas de árvore, de fruta e de árvore, foram implantadas sem mexer em nenhuma mandioca. No meio do mandiocal. No meio do mandiocal. Ela estava lá, claro que agora vai ter todo um processo, a gente vai explicar para vocês como foi feito o manejo do solo, e daí vai ter as leiras e tudo mais. Mas, a princípio, foi plantada no meio do mandiocal. Quer tocar para... E aí, no centro aqui desses 10 metros, essa faixa de 10 metros, também não precisou ser retirada as mandiocas, aqui a gente está tirando para fins didáticos e representativos, mas a gente inseriu aqui entre esse vão de mandiocas o que a gente chama de linha de serviço, né? Ou seja, é uma linha de árvores que tem a função primordial de gerar um serviço que é a produção de biomassa, ou seja, crescer rápido, sofrer poda, e essa biomassa cobrir o solo, né? Ciclagem de nutrientes, acelerar a ciclagem de nutrientes. E aí, uma das espécies de serviço é justamente a bananeira, ela ocorre a cada 5 metros, que é uma espécie que, além de dar banana, dá muita biomassa, a gente maneja ela intensamente, ela dá muita biomassa, e nesse vão entre as bananeiras, a gente fez um plantio de muvuca de sementes, né? Uma mistura de sementes de espécies de rápido crescimento, espécies rústicas. Então, vocês percebem que aqui, só a bananeira que a gente deu o nome da espécie, e a mandioca. Os demais, as espécies florestais de alto valor, as frutíferas e a muvuca de sementes, tudo são nichos funcionais, né? A gente não precisou definir espécies. Quem vai definir essas espécies são os agricultores. É o mercado que ele tem disponível, é a disponibilidade de sementes e mudas, o tipo de solo que ele vai implementar. Então, essa que é a ideia do uso dos nichos funcionais. Quer falar mais alguma coisa aqui? Aqui. E agora a gente mostra as espécies de fato para vocês, né? Então, que a gente sugeriu, na verdade tinha uma lista imensa de espécies que os agricultores poderiam optar. A gente sugeriu cupuaçu, acerola e graviola como as frutíferas, mas diversos agricultores plantaram laranja, limão, açaí, cacau, né? Também para diversificar. As espécies florestais, a gente colocou aqui o cedro vermelho, andiroba, pau-rosa e cumaru. Todas as espécies nativas, que também, além da madeira, tem produtos florestais não madeireiros, que podem ser colhidos aí antes no sistema, né? E o que é legal é que um sistema como esse, por exemplo, o agricultor poderia escolher plantar somente pau-rosa e somente cupuaçu, né? Então, ele teria menos espécies, mas ainda assim seria um sistema diversificado. Agora, ele poderia diversificar muito mais, escolher mais espécies florestais e alternando elas nas linhas e ao longo do sistema, e diversificar e alternando as espécies frutíferas. E aí você pode chegar numa diversidade imensa num sistema como esse. A diversidade quem vai definir é o agricultor, né? Apesar de a gente definir, apesar de a gente poder mudar a diversidade, criar uma diversidade muito maior, o que é muito interessante de um ponto de vista ecológico, ele não é interessante de um ponto de vista operacional. Uhum. Cada espécie vai exigir um tipo de manejo diferente. Esse é o famoso trade-off, né? O custo-benefício. O custo-benefício de um sistema. Falar assim, não, quanto mais biodiverso, melhor. Claro, melhor para quem? Melhor para a natureza, melhor para Deus, melhor para os animais. Para a alimentação da família, que vai ter mais frutas para comer. E para o mercado, como funciona? E para a mão de obra? Pode ser que seja mesmo o melhor, porque você está em uma zona onde tem um rio, um igarapé que passa e passam muitos barcos, ou tem uma estrada que chega lá, ou você tem um meio de transporte que consegue levar, ou você processa esses alimentos e faz uma diversidade enorme de polpa ou de fruta seca. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, isso é muito importante na aderência e no entendimento dessa paisagem. Agora, independente desse sistema que a gente está mostrando aqui para vocês, ou de qualquer outro, mas independente dele ser biodiverso, mais biodiverso ou menos biodiverso, porque biodiverso ele vai ser sempre, tá? Sempre vai ser. Mas independente dele ser mais ou menos biodiverso, é importante mostrar que ele é sistemático, tá?
Então, o que vocês viram de agroflorestas por aí, que são quintais agroflorestais, hortos agroflorestais, onde não tem uma lógica de espaçamento, normalmente não é como a Preta Terra trabalha. Claro que se a gente está trabalhando com uma série de agroflorestas já implantadas ou pequenos produtores e é assim que está funcionando, a gente ajuda a sistematizar, a fazer uma prognose ou a modelar esses sistemas. Mas os sistemas que nós implantamos para garantir eficácia e sucesso dos sistemas, eles são sistematizados. Sistematizados, ou seja, eles têm uma lógica linear, bem concebida, de caminho do sol, para manter a replicabilidade, para poder entender como funciona cada espécie, em que momento você vai podar qual linha, se você vai erradicar uma linha. Vocês estão vendo essa linha de serviço aí no centro, certo? Das bananas e da muvuca de sementes. Essa linha, ela vai sair lá pelo 3º ano do sistema no máximo. Por quê? Porque as árvores que estão ao lado, as que vocês veem aí, as arvorizona, né, elas vão sombrear muito. Então, se você tiver a sombra da banana, mais a sombra dessas árvores, vai ser difícil produzir mandioca. Então, a ideia é a gente derrubar tudo, essa linha de serviço, inclusive as bananeiras, a menos que você quiser migrar para o sistema de bananeiras, aí entra novamente o componente decisório temporal. Então, tudo que a gente falou até aqui vai se amarrando nos designs que a gente está apresentando agora. Mas, via de regra, a ideia era derrubar essa linha central, usar essa biomassa para cobrir o solo e plantar mandioca de novo. Então, provavelmente, a mandioca que está adjacente às linhas de árvores de alto valor agregado de ciclo longo não vão sair bem, vão ficar meio sombreadas. Mas as que estão bem no meio da entrelinha de 10 metros vão se beneficiar de novo, porque eu abri sombra em um solo com cobertura, abri luz em um solo com cobertura, e muito bem adubado, né? Um solo com boa estrutura e boa química por causa do plantio biodiverso que eu usei nessa muvuca de sementes. É isso que o Walter falou sobre o decisório temporal, né? Cada agricultor que define o que ele vai querer fazer. Então, por exemplo, tem agricultores que têm interesse em criação de gado. Então, o que alguns estão optando por fazer? Após a derruba dessa área, dessa linha aqui de espécie de serviço, lá pelo 3º, 4º ano, eles fazem, então, um plantio de capim nessas entrelinhas, nessa grande faixa de 10 metros. Né? Então, essas árvores aqui já estão estabelecidas, e aí você pode entrar com o gado aqui. Né? O gado tem uma sombra estabelecida, ele pode se alimentar das frutas que, porventura, você não colher e que acabarem caindo. Né? Então, alguns agricultores optaram por isso. Outros agricultores optaram por plantar aqui, junto na muvuca de sementes, também plantar, além de espécies de serviço, plantar açaí, por exemplo, de semente. Né? Então, no futuro, a gente não planta mais a mandioca aqui, nesse caso desses agricultores, e tem um açaizal aqui no meio junto com as bananeiras. Né? Então, cada sistema, ele parte de um ponto mais ou menos parecido, mas ele vai evoluindo de acordo com a opção de cada agricultor. Né? Eu gostaria que vocês se ativessem também nas espécies. Né? As espécies florestais são todas espécies que não têm como finalidade a madeira. Elas têm no futuro, no manejo florestal, mas em um primeiro momento, elas são todas produtos florestais não madeireiros. Se você olhar, é só o cedro vermelho, que não é um produto florestal não madeireiro, mas ele está aqui almejando, mais na frente vocês vão ver não uma modelagem, mas uma prognose financeira desse sistema. O cedro vermelho está contabilizado como muda, como venda de mudas de cedro, tá? Então, essa é a principal, a produção dele é semente para produção de muda. Andiroba, vocês sabem que tem o óleo, pau rosa, ele tem a essência é feita a partir da poda, outrora era feito com a moagem, né, com a trituração da árvore inteira, do indivíduo inteiro, tronco e tudo. Hoje é feito poda, e a galhada, parecido com o eucalipto, citrodora, né? Na verdade o coringa é citrodora, não é mais eucalipto, é parecido, e você extrai a essência. O cumaru também é as sementes, né? As sementes como castanha. Então, a gente tem árvores aqui que elas servem a um propósito de geração de renda. Em outros designs a gente costuma chamar isso espécies de fluxo. Elas servem para produção, para geração de renda através de produtos florestais não madeireiros, sem a necessidade de derrubar a árvore. E ao mesmo tempo todas elas são madeira, se no futuro para um manejo específico dessas áreas. Se daqui 30 anos o agricultor quiser derrubar essas árvores, comercializar a madeira e começar de novo o sistema deles, ele pode. Né? E daí, trazendo um ponto de vista ecológico desse sistema, um componente ecológico,
Dá para dizer que todas essas espécies são de alto valor, como a gente falou. Então, por exemplo, um hectare que tenha pau-rosas plantado. Esse hectare não vai ser derrubado, não vai ser queimado, não vai ser feito coivário. Você pode perguntar, mas como você vai garantir que não? Porque se o cara quiser, de repente, plantar mais mandioca, ele vai derrubar. É muito provável que não, porque o valor do pau-rosa em pé é muito grande e todo mundo reconhece esse valor. Então, não estou dizendo para vocês que ele não vai queimar e derrubar toda a área em torno. Pode ser que um agricultor lá não entendeu quão bom é produzir em sistema agroflorestal e que ele vai fazer coivara de novo. Infelizmente, a gente não pode interferir e entrar na cabeça de todo mundo. É um processo de construção. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele não vai queimar essa área aí que a gente plantou juntos. Porque essa área tem espécies de valor que ele sabe que vale mais do que a mandioca. Então, essa área está salva. E aí, só para vocês entenderem um pouco da implementação, se vocês notarem aqui onde o Walter está abrindo essa coca, a motocoviadeira aqui, isso daqui é a galhada do manejo da capoeira, não houve queima, então, nas áreas que a gente fez, né? Então, a gente plantou sobre a palhada da biomassa da capoeira. Isso daqui é a linha de serviço depois de plantada e germinando, né? Essa linha da muvuca de sementes, muvuca de espécies de serviço. E um componente que para nós é fundamental é justamente trocar a coivara. Isso foi uma alteração importante, né? Que fez toda a diferença para eles, trocar o uso da coivara, do corte e queima, trocar o uso da coivara pelo uso do slash and mulch, que se chama, né? Na verdade, a coivara em inglês se chama slash and burn, e essa lógica seria slash and mulch, porque mulch é essa cobertura, essa densa cobertura do solo. O mulch é a palhada, né? É o que cobre o solo. Então, a ideia é a gente fazer a derruba, então, isso aqui é uma das áreas, a gente fazer a derruba, o manejo dessa biomassa, trituração dessa biomassa, a gente distribui ela sobre o solo, mas não há queima, né? Aqui também é uma outra área que mostra a cobertura do solo, especialmente nas linhas, na beira das árvores, né? Na beira dos plantios de árvore. E isso que faz toda a diferença, porque quando a gente não queima, a gente traz biomassa para os micro-organismos, alimento para os micro-organismos, na verdade, a gente fomenta a vida no solo, né? E isso é o mais importante, especialmente quando a gente está falando de agricultura em solos tropicais, né? Fomentar a vida do solo, a microvida do solo. Aqui é uma das áreas que a gente implementou. Se você olhar aqui à esquerda, é uma área de 100 por 100, exatamente 1 hectare, e você vê que nesse manejo da capoeira existiram algumas espécies que foram mantidas, que o agricultor tem interesse. Então, veja a diferença. Essa daqui, aqui na direita, essa é uma área de coivara, é uma área queimada que não sobra uma árvore, e que está bem aqui ao lado, tá bem? Essa área que não sobra uma árvore, mesmo se o agricultor tiver uma árvore de interesse, como ele vai queimar, ela não vai sobreviver. Agora, sem você fazer a queima, fazendo só a cobertura do solo, você também pode manter árvores que ocorriam na capoeira e que você tem interesse econômico. Algumas são frutíferas, outras são madeiráveis, outras você produz forragem para o gado, enfim. Então, além de tudo, além de não fazer a queima, a gente está mantendo espécies nativas no sistema. Além de toda a biodiversidade que a gente mostrou, o desenho, a gente está mantendo espécies nativas no desenho. Isso que vocês veem na visão de topo, a forma como foi escolhida essas espécies aqui foi de forma empírica. Foi o agricultor dono da área que definiu que essas espécies tinham um interesse econômico e que seriam mantidas. Isso vai justamente de encontro, que a gente viu acontecer, acompanhou o acontecimento, vai de encontro com a teoria da macrodominância. A Amazônia, hiperdominância. A hiperdominância. A floresta amazônica é composta por quase 200 mil espécies de árvores. Mas mais de 50% da floresta, na verdade, é composta por cerca de 16 mil espécies de árvores. Não. 200 espécies. 200 espécies de árvores. 200 espécies. Claro, 200 espécies de árvore apenas compõem mais de 50% da floresta amazônica. Uhum. Por que isso? A teoria mais aceita é que as populações que viviam na Amazônia selecionaram essas espécies, escolheram deixar essas espécies plantadas, que é exatamente o que aconteceu aqui. Acontece uma derruba, mas uma derruba inteligente. Então não é queimado, é mantido a cobertura do solo e todas as espécies que têm interesse humano são mantidas.
e daí elas são enriquecidas. Então, são áreas que, se a gente olhar para essa área daqui 400 anos, quando não tiver passado nenhum ser humano lá, vai ser uma área muito boa para alimentação humana. Vai parecer que ela veio naturalmente com a natureza, mas teve interferência humana que foi benéfica para a floresta. Então ela vai ter é claro, a maior parte de açaís que estão aí, ou de cumarus, vão derrubar sementes próximas e a área vai constantemente regenerar ou ter uma sucessão baseada nas espécies matrizes alimentícias que estão aí. E isso que é curioso, né? A gente acha que a Amazônia está lá, que ela tem tantas espécies alimentícias por acaso, né? Por obra da natureza, mas na verdade foi pela seleção e semidomesticação feita por essas populações ancestrais que viviam na floresta. Muito parecido com isso, né? Selecionando e plantando. Bom, aqui eu acho que só para concluir, nas leiras de biomassa, a gente plantou as espécies de arbóreas e frutíferas, e aqui a gente vê a linha de plantio das espécies de serviço, né? E aí aqui a gente vê que está sofrendo agora o plantio da mandioca, né? A gente estava no meio desse plantio aqui, nesse momento que a gente tirou a foto. Foram inúmeros módulos como esse, tá? Esse é um deles. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de olhar daí no nosso canal no YouTube, a gente tem vários vídeos da implementação, como que foi esse processo. Cada caso foi um caso, claro, mas a gente mostra bastante como que foi esse procedimento de implementação. Acho que só para concluir esse projeto específico, com esse novo desenho, com esse novo manejo, a gente calculou de maneira bem conservadora que aqueles R$6.000 por hectare ano da mandioca poderiam chegar a R$30.000 por hectare ano com essas espécies. Né? Trazido para valor presente, tá? Isso. Considerando toda a produção e sem considerar a madeira. Considerando só as frutas e os produtos florestais não madeireiros. Sem agregação de valor, tá? Também, pessoal. In natura. A gente não está falando de vender, por exemplo, a polpa. A gente está falando a fruta in natura. Né? Então, eles podem agregar ainda mais valor a esse sistema produtivo. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse desenho, pode perguntar. Se não, se quiserem a gente vai passar para um próximo sistema. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Fazer uma pequena pausa. A gente ainda tem uns 40 minutos de apresentação. Mas a gente está super aberto aqui, que a gente vai passar para outro sistema agora. Alguém quer falar? Acho que podemos tocar. Gente, esse outro desenho é um contexto também amazônico, só que na Amazônia peruana. A gente trabalhou com essa empresa chamada La Grama. Eles são uma empresa que compra e exporta gengibre e açafrão na região de Pichanac, na selva alta peruana, e eles estavam num contexto onde eles compram dos agricultores familiares, eles queriam fomentar uma mudança dos sistemas produtivos dos agricultores, né? Então, mesmo sendo orgânico, que eles têm, tanto o gengibre quanto o açafrão eram orgânicos, mesmo assim, eles eram plantados em monocultivo, com coivara e sem nenhum tipo de manejo conservacionista de solo. Né? Então, o que a gente trouxe no sistema deles foi, além de evitar a coivara, além de manter o solo coberto, de plantar em curva de nível, isso eles fazem, na verdade, né? Eles plantam em curva de nível. Nem em todos os casos, o abacaxi lá, eles não plantam em curva de nível. Não, vai dar para ver em uma das fotos. Eles plantam na descida. E aí, o que a gente fez? A ideia foi entrar com linhas de árvores a cada... Na verdade, isso daqui tá 5 metros, mas na verdade 5 metros é aqui, tá? Aqui é 5 metros, aqui é 10 metros. Então, entrar com linha de árvores dentro do plantio de gengibre e açafrão. E o que é curioso é que aqui no Brasil muita gente planta o gengibre e açafrão na sombra, né? Ou em meia sombra, em sistema agroflorestal. E lá os agricultores falam, nossa, mas como assim? Será que o gengibre vai na sombra? Né? E na verdade é uma espécie que tolera sombreamento. Mas, na verdade, lá eles nunca viram plantar o gengibre na sombra. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, muitos agricultores que plantam café, a gente fala, não, vamos sombrear esse café. Eles, não, mas café precisa de sol. E aí, na verdade, em todo o resto do mundo, só não no Brasil, se planta café em sombra, café sombreado. Né? Então, esses agricultores daqui nunca viram os sistemas produtivos de outros lugares, como, por exemplo, do próprio Peru, na Colômbia, no Vietnã, enfim. Não tem esse contato, esse conhecimento.
né? E a mesma coisa aconteceu com esses agricultores. Então, para vocês entenderem o sistema aqui, como que nós separamos, né, o desenho? Essa linha, isso foi uma linha florestal, e aqui é uma linha de serviço, tá? Na linha florestal, a gente tem espécies florestais que se repetem a cada 20 metros, ó. Essa é uma espécie florestal. Essa daqui é uma frutífera de copa larga. Essa daqui, a cada 5 metros, é uma frutífera de copa estreita. E essa daqui é uma florestal de ciclo médio, digamos assim, de ciclo mais curto. Então, é uma florestal de ciclo longo, florestal de ciclo curto. Fruta de copa larga, florestal de ciclo curto, florestal de ciclo longo. Então, a gente corta primeiro essa florestal, e aí o que se mantém são essas florestais de ciclo mais longo, a frutífera de copa larga e as frutíferas de copa estreita, aqui. E aí, aqui nessa outra linha, a gente tem espécies de serviços, 2 espécies de serviço, né? Serviço secundário, que geralmente é uma bananeira, e serviço principal. E aí, gente, para vocês entenderem, esse é o contexto da região. Eu acho que aqui... Ixi, eu não trouxe as espécies aqui. Eu posso abrir abre a entrega. a Só um entrega. minutinho, gente. E se vocês quiserem ir perguntando enquanto isso também, Aqui. esse foi um trabalho desafiador, principalmente pelo declive. Isso vai ser interessante vocês verem, mas está aqui. Aqui estão todas as espécies. Isso. Né? Então, essa é a linha de árvores que eu acabei de comentar. A gente está falando aqui, né, das árvores madeireiras de ciclo curto, árvores madeireiras de ciclo longo, frutíferas de copa ampla e 4 frutíferas de copa estreita, certo? E aqui é a mesma coisa das espécies de serviço, a linha de serviço. A gente tem bananeiras, e aí a gente tem uma espécie de serviço emergente e uma espécie de serviço de extrato alto. Emergente, extrato alto, emergente, extrato alto, né? Esse é aquele desenho que eu mostrei para vocês. E aí aqui a composição das espécies, então, por exemplo, as espécies madeireiras de ciclo longo, a gente tem o mogno nativo e a borracha, a seringueira, né? E aí, espécies madeireiras de ciclo curto, tem uma cedrelinga, que eles chamam de tornilho, e um eucalipto. A frutífera de copa larga, abacate e... Como que é guanábana mesmo? Guanabana. A nona, gente... Fruta-pão? Não, essas anonáceas, tá na ponta da língua. Não, a mais comum é ananás. Fruta do conde? É tipo uma fruta do conde, mas não é. A guanabana Bom, mas é como tipo uma fruta do conde. E aí tem fruta de copa estreita, cacau e citros. E aí, o que eu queria que vocês notassem dessa daqui, das espécies da composição do sistema, é a possibilidade de diversificação. Então, aqui a gente entrega para eles uma matriz de diversificação. A gente tem aqui quais outras árvores madeiráveis de ciclo longo que podem entrar no lugar do cedro, do mogno e da borracha. Então, a gente poderia entrar com teca, por exemplo, ou com o palo peruano, que eles têm muito interesse lá, ou com essa Dipteryx, que é o cumaru também, né? O Dipteryx odorata. Eles também usam lá. Então, eles podem substituir por essas 3 espécies. Ou eles podem ter 5 espécies dentro desse nicho funcional. Né? A gente aumenta ainda mais a diversidade. A mesma coisa para as árvores madeireiras de ciclo médio, para as frutíferas de copa larga. Então, a gente traz essa possibilidade de diversificação para cada agricultor escolher o que eles se interessam, né? Eu acho que, bom, a gente fez todo o estudo de custos, de quanto iria custar cada um das mudas, as operações de implementação, qual o passo a passo, e depois a gente mostra um desse num sistema em português, tá? Mas eu acho que o que eu queria mostrar nessa imagem aqui, essa foi uma das áreas piloto que a gente implementou lá com eles, é uma área super íngreme, tem um contexto super diferente da Amazônia brasileira. Aqui é uma região onde a Amazônia está subindo os Andes, então é a selva alta que eles chamam, né? Bem, bem diferente. É uma floresta super densa, mas é na ribanceira. A gente está falando aqui de 45 graus. E aqui vocês veem ao fundo da imagem uma área de coivara, né? Como que é feita a coivara? Agora vocês imaginam como que é a coivara na Amazônia brasileira, que é no plano, né? Que já é um processo de degradação considerável, se você não deixa o pluvio
devido ao pousio. Imagine nessa ribanceira aqui como que é o nível de degradação de solo. Né? Você mostrou a parte do plantio de abacaxi que você vê ao fundo? Não tem aqui. Não, ali, volta um pouquinho. Ali, essa coivara aqui. Mas aqui não tem abacaxi. Mas é para plantio de abacaxi. Ela foi feita para plantio de abacaxi, que é horrível, que é plantado verticalmente. O abacaxi eles plantam descendo. Sem nem mesmo fazer uma curva, entendeu? Não deve para nem a espécie impedir a perda de solo. Mas então, aqui nesse plantio, de fato, do gengibre, eles de fato fazem o que a gente chama de microterraceamento, né? Então, se vocês notarem, tem uns degraus aqui. Isso é um trabalhão, assim, é muita gente trabalhando. Então, você vê que tem umas trilhas em 45 graus, em zigue-zague, para você conseguir subir ao morro. É um trabalhão e eles fazem esses microterraços. É muito íngreme. E aí aqui estão as linhas de árvores, né? Para fazer para conseguir fazer para furar aqui, para coviar, né, para o plantio das mudas, a gente teve que compensar a distância da entrelinha pela hipotenusa, para entender qual seria efetivamente no solo, né, por causa do declive, porque senão encurtava demais o tamanho, a distância entre as linhas, de tão declivoso que era. Aqui tem um declive de 45 graus, literalmente. Então, enfim, foi um trabalho bem grande, mas o pessoal aí está bem acostumado a trabalhar no declive, né? A gente implantou um primeiro módulo desses, né, que agora já são 14 módulos. Então, a gente fez toda a capacitação, entendeu junto aos agricultores locais, né, como eles faziam o gengibre, como a Paula estava explicando, e daí a gente propôs essa lógica que a gente acabou de apresentar aqui, e teve esse módulo piloto, ele está implantado dentro, que vocês estão vendo, dentro das terras da Lagrama, mas a gente recebeu a visita de um grupo enorme de agricultores locais que acompanharam um dia de implantação e outro dia de capacitação, oficina. E após isso, hoje já faz quanto tempo que foi implantado esse primeiro módulo? 2 anos. Um ano e pouco. Já são 14 módulos agora. Então a Lagrama está migrando para todos os seus agricultores de gengibre para sistemas agroflorestais. Essa é a parte mais importante para nós. E assim como a Lagrama, a gente tem um outro cliente, parceiro, né, que é a Verstegen. A Verstegen é uma empresa holandesa que comercializa temperos e pimentas do mundo inteiro. Eles não têm terras, mas eles compram esses temperos de todas as regiões do mundo. Na verdade, a gente tem 3 projetos muito legais com eles. Um projeto na Indonésia, um projeto na Costa Rica e outro na Índia. Que vamos ver se vai dar tempo da gente mostrar os 3. Cada um é um contexto diferente, completamente diferente de lidar, ambientes totalmente diferentes, e isso é muito legal para a gente se colocar à prova também, né? Aprender um pouco mais sobre espécies totalmente novas. Aqui, na Indonésia, na ilha de Bangka, na Sumatra, a gente implementou um sistema de pimenta preta, pimenta do reino. Piper nigrum. Mas eles chamam de pimenta branca lá por causa... É a mesma espécie da pimenta do reino, obviamente, mas o processo de beneficiamento dessa pimenta é diferenciado nessa ilha, então eles chamam de pimenta branca. É como se fosse a pimenta do reino, mais branca. E essa foi uma das áreas piloto que a gente implementou, era uma área de solo extremamente degradado, e a gente fez um desenho que considerava, então, nas entrelinhas... Cursor. Não está aparecendo o cursor. Não. Tudo bem. Nas entrelinhas, a gente tem uma linha tripla de pimenta do reino. Não sei se todo mundo sabe, mas a pimenta do reino é uma trepadeira, é uma planta trepadeira. E, inclusive, no YouTube tem também vários vídeos sobre esse projeto. Sobre essa implantação específica. Foi bem legal. Vocês podem buscar também no Instagram, chama Watani Nusantara. Watani com W, como Watani Nusantara. Eles são a empresa local, a cooperativa local, que a gente trabalha lá na Sumatra, e tem vídeos muito interessantes. Tem um time-lapse maravilhoso, mostrando imagens de drone também, é muito legal, que eles estão acompanhando muito bem essa área que a gente implementou juntos. Então, aqui, nas entrelinhas, a gente tem 3 linhas de pimenta do reino
e ela está apoiada em uma estaca viva de gliricídia. Então, como ela é uma trepadeira, geralmente as pessoas usam estacas mortas, né? Estaca, como é que chama isso? Estaca viva? Não, polo em português. Bom, suporte. Para suportar, né? Para apoiar as trepadeiras, mas no caso a gente optou por colocar uma gliricídia porque ela também é uma leguminosa, é uma espécie de serviço. Então a gente mantém a copa dela no alto, como aqui nesse desenho, né? Mantém a copa da gliricídia alta, faz a poda aqui da gliricídia todo ano para ciclagem de nutrientes, para fixação de nitrogênio, e apoia a pimenta, né? E aí ela é alternada por linhas florestais, alternada por aqui, a cada 8 metros. Então, se a gente olhar nesse desenho, acho que fica mais claro para a gente enxergar. Então, nós temos aqui as espécies madeiráveis de ciclo longo, as espécies frutíferas e palmeiras. Então, aqui entrava manga ou entrava dendê, a bananeira e espécies frutíferas de copa estreita. O cursor some, não sei porquê. Dá para ir explicando. Opa. Voltou. Acho que sim. Então, a gente tem aqui, se vocês notarem, a frutífera de copa estreita, ela está mais próxima da espécie florestal. E a espécie florestal é emergente, então a copa dela está bem alta, né? Então, a frutífera de copa estreita, ela se encaixa abaixo da copa da frutífera da florestal. E aí, a hora que a gente retira essas duas bananas lá pelo 4º, 5º ano, elas vão ceder espaço para essa frutífera de copa mais ampla, né? Então, essa que é a ideia dessa lógica desse desenho também. Então, é um desenho, na verdade, muito simples. Da mesma maneira, tem uma lista de espécies que podem ser ocupadas em cada um desses 3 nichos, e está sendo muito aderente para esses agricultores, né? Eles estão aprendendo muito sobre essa diversificação. E depois disso, a gente fez, na verdade, uma possibilidade de diversificação dentro de um talhão de pimenta já estabelecido, como entrar com novas espécies. Então, a gente propôs fazer um desbaste a cada 5 linhas e entrar com uma linha florestal, mas a ideia é diversificar a pimenta do reino. Foram 3 módulos, né? Um módulo de implantação em solo degradado, solo totalmente aberto, que é esse módulo que vocês estão vendo, outro de diversificar a pimenta em monocultura já implantada, e outro em cabruca, né? Em floresta já densa, com a retirada de algumas espécies, abertura do subbosque e entrada de pimenta. E lembrando que a pimenta ela é exigente em luz. Na verdade, a pimenta aqui, ela não dura mais do que 7, 8 anos. Então, lá pelo 7º ano, ela é desbastada e replantada. E aí, nesse momento, a gente faz... um ano de poda drástica em todas as espécies. Então, é aquela lógica também do decisório temporal, né, da pulsão no sistema e do decisório temporal. Então, nesse momento, se o mercado tiver mudado, os agricultores podem substituir a pimenta por uma outra espécie, ou podem não fazer essa poda drástica se eles tiverem interesse em colocar uma outra linha aqui, enfim. E esse desenho foi muito mais complexo, tá, pessoal? A gente entrou aqui nessa linha com abacaxi, fez um plantio de espécies de cultivo de ciclo curto em todas as entrelinhas aqui. Então, a gente plantou milho nas entrelinhas. Aqui, ao longo das linhas, a gente também plantou uma muvuca de sementes de espécies de serviço 1 ano antes para produzir biomassa. Então, foi um sistema muito mais complexo, mas que poderia se manter dessa maneira, que já estava muito bom. Já. Comparado com o business as usual, com a linha de base da monocultura da pimenta, né? Gente, a gente queria falar um pouco de um sistema de café, que eu acho que vale a pena, ainda mais esse sistema que ele é bem completo. A gente tem mais 20 minutos com vocês. Seria legal se vocês fizessem algumas perguntas agora também, porque esse do café, a gente deixou esse daqui por último, porque é um dos sistemas que fica mais fácil de visualizar a parte econômica, né, e o planejamento e os dados que a gente pode obter de um sistema que, por mais que ele pareça simples, ele é super biodiverso e traz uma solução para o café, principalmente para o café de montanha, em zonas que estão sofrendo muito com a mudança climática, no sul de Minas, por exemplo, na Mantiqueira. Então, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta agora, antes de a gente iniciar o café?
Bem, não é uma pergunta, né? Eu queria perguntar se vocês vão abrir espaço para perguntas no final, porque eu até tenho uma pergunta relacionada ao floresta, mas ia fugir bastante sobre o tema, essa linha de raciocínio que vocês estão vindo. Vamos fazer assim, então. A gente toca, vamos tentar apresentar em 10 minutos, no máximo, Tá. 5, 10 minutos o café, daí a gente para e abre para perguntas. Pode ser. Eu vou deixar a pergunta escrita no chat. E aí, se der tempo, tudo bem, se não, tudo bem também. Não, a gente endereça a pergunta, não se preocupa. Né? Que a gente responder correndo aqui. Vamos correr com a apresentação do sistema então. para poder chegar nas perguntas. Que a gente não está visualizando o chat ainda, né? Mas tudo bem. A gente termina aqui e abre para perguntas daí. Mesmo que não tiver escrito e ainda der tempo, a gente põe mais perguntas. Bom, obrigado. Esse desenho aqui do café, ele é bem enxuto, ele é simples, mas complexo ao mesmo tempo. E ele tem essa possibilidade de diversificação também. A gente plantou café em linhas duplas, em quincôncio, tá vendo? Em pé de galinha, né? Em passada de galinha. E a cada 3 metros do centro da linha de café, na verdade, 3,5 metros, né, do centro da linha de café, ou 3 metros do café, a gente tem linhas florestais, ou linhas arbóreas. Né? Então, uma linha, a gente colocou uma espécie madeirável, com 2 espécies de serviço. Então, madeirável, serviço madeirável, serviço madeirável, serviço madeirável, aqui. E aqui, uma espécie de castanha, e serviço também, no caso, banana. A castanha aqui, a gente optou pela macadâmia, que é uma espécie que vai muito bem lá na região, e a madeirável aqui, a gente está usando o cedro australiano. É claro que, se o agricultor optar, ele pode diversificar essas espécies de serviço. Aqui a gente está falando de ingá e bananeira, ou ele pode diversificar a madeirável, pode diversificar a castanha também. Tá? A lógica aqui de colocar a bananeira, que lá pelo 3º, 4º ano, ela sai do sistema e dá espaço para a copa da macadâmia expandir, né, crescer. E eu acho que o que é legal nesse sistema é ver como que a presença da macadâmia compensa a redução de área disponível para o café. Né, porque se o café fosse em monocultivo, ele ocorreria, por exemplo, uma linha dessa a cada 3 metros, né, digamos assim, Sim. Como linha de base, né? Uma linha de café 1 metro, espaçado 1 metro a cada 3 metros, por exemplo. Para quem se interessa de vocês sobre o cultivo de café, esse café é um catucaí, tá? É um híbrido de catuaí é um híbrido do catuaí, ele chama catucaí. É o caturra com o catuaí. E o nome dele é 2SL, amarelo 2SL, catucaí amarelo 2SL. Então é um café que carrega muito, que tolera sombra e que consegue implantar com meio metro um do outro, tá? A pessoa planta ele muito apertado. Então aqui a gente fez uma adaptação do que seria a monocultura dele, trazendo um sistema agroflorestal simples, mas com a funcionalidade muito bem definida. Bom, essa daqui foi a área de implementação desse sistema. E como a gente falou, né, para cada desenho, para cada sistema, a gente tem que ver quais são os recursos disponíveis, o que tem na paisagem para a gente usar. Nesse caso, a gente não fez o revolvimento completo da área, a gente raramente, é muito raro, muito difícil a gente optar por fazer uma gradagem. Aração, jamais. A gente jamais faz aração no solo. Gradagem, dependendo de como for, assim, no último caso. Aqui a gente está falando de um solo super compacto, de um pasto muito degradado e declivoso, né? E a gente optou por não gradear, né? E o que a gente fez? A gente passou o subsolador. Então, nessas linhas aqui, a gente pode ver onde tem umas linhas de subsolagem, a gente passou o subsolador e para soltar o solo em profundidade. Então, na verdade, aqui no meio tem 2 linhas de café. Isso aqui é uma linha de árvore, 2 linhas de café. Uma linha de árvore, 2 linhas de café. Uma linha de árvore, 2 linhas de café. E nas linhas a gente distribuiu carvão. Então, isso aqui que está escuro, na verdade, é carvão triturado. É resto de carvoaria. É resíduo de carvoaria. E isso é um insumo incrível, gente. Incrível. A gente distribuiu no sulco que foi aberto pelo subsolador. Junto com o calcário e junto com o fosfato natural reativo. E a mesma coisa nas linhas de café também a gente fez.
E aí, o que foi interessante, aqui é a área, praticamente um ano depois, hoje essa área já está com quase 3 anos, tá? Mas a gente nota que a braquiária está bem fraca, né? Porque essa área é uma região que a braquiária, nossa, invade demais as linhas de plantio. E isso aconteceu porque a gente usou como cobertura de solo, primeiro, cama de frango. Então, a gente pegou uma cama de frango que estava meio fresca, e aí a gente usou essa cama de frango ao longo das linhas, de um pouquinho afastado das mudas, para não queimar as mudas, mas a cama de frango acabou queimando a braquiária. Então, foi uma maneira de controlar a braquiária na linha. E a gente não usou a cama de frango na cova, a gente só colocou ela em superfície e depois fez uma super cobertura com biomassa, com palhada de café. Então, foi um manejo de solo bem único, assim, bem interessante, a gente notou uma mudança muito drástica na qualidade do solo em menos de um ano, mas assim, quando a gente fala drástica, é drástica mesmo. Na verdade, a gente até ficou meio impressionado com a análise de solo depois, como que o pH mudou e principalmente como que a matéria orgânica mudou, a quantidade de matéria orgânica no solo mudou, né? A gente tentou replicar a lógica aqui da terra preta de índio, a gente gosta de dizer isso porque, de fato, a gente coloca o carvão que tem uma área superficial muito grande. É resto de carvoaria, né? Então, são resíduos que não dá para ser comercializado como carvão para churrasco. Então, ficam os pedacinhos de carvão, mas que tem uma área superficial gigantesca quando desdobrada em área quadrada. Então, ele segura águas, né? Segura umidade, segura nutrientes, segura micro-organismos. Então, ele cria é como se ele aumentasse a CTC do solo. De fato aumenta, né? Como uma adição de CTC. Tecnicamente falando, não é a CTC que ele aumenta, mas ele cria espaços vazios no solo. Então, fazendo isso e trazendo daí, além dos micronutrientes que estão lá presentes no carvão, que vão sendo lixiviados ou quebrados ao longo do tempo, a gente conseguiu um resultado incrível. E o mais importante é mostrar como a gente coloca os princípios de permacultura ou até de bioeconomia circular, onde a gente busca usar só insumos locais. Então, a gente não trouxe um insumo, não decidiu que tinha que necessariamente ser iorim, porque é uma fonte de fosfato natural e que vem sei lá de onde, ou que a gente não vem com uma premissa pré-estabelecida. Acho que esse é outro ponto muito importante de enfatizar nesse sistema aqui. Tudo estava presente na área. Não significa que a gente vai fazer um sistema aí com vocês e a gente vai usar carvão de novo. Porque pode ser que carvão não esteja disponível, por mais fantástico que ele seja, mas a gente vai buscar o que está disponível. Então, essa é um pouco a ideia. O carvão estava disponível, o calcário estava disponível, a cama de frango era do vizinho, e a casca do café para cobertura do solo, para biomassa, também estava disponível. Então, a gente está falando de insumos locais, né? Isso é super importante também para a aderência do sistema. E aí, gente, eu acho que o que a gente queria mostrar nesse design é a avaliação financeira desse projeto. Porque eles tinham uma demanda, inclusive, para conseguir financiamento, de ter uma boa avaliação financeira do projeto, e eles participaram desse prêmio Novo Agro, participaram e ganharam esse ano o prêmio Novo Agro, que é um prêmio promovido pela Exalc, da USP, e pelo Banco Santander. Eles ganharam em sustentabilidade o primeiro lugar para iniciativas de pequena escala, né, de menor escala. E eles ficaram super felizes, ganharam uma viagem para a Holanda, enfim, foi muito legal. E mais um prêmio em dinheiro bastante grande. E foi uma modelagem que nós fizemos, né? Então, a Exalc fez uma avaliação do desenho agroflorestal, da composição do sistema, e o Santander fez uma avaliação da modelagem econômica do sistema. E eles ganharam o primeiro lugar. Então, foi bem legal. Para vocês entenderem, então... Caramba, cadê esse negócio? Para vocês entenderem a modelagem financeira desse sistema, a gente faz aqui, a gente traz a taxa interna de retorno do projeto foi de 21%, traz um valor presente líquido considerável de R$ 54.500. O retorno do investimento se dá em 7 anos e o break-even se dá no 3º ano já, considerando uma taxa de desconto de 12%. É muito importante a gente ver, isso aqui a gente entende, para implementar 1 hectare, a gente modelou um custo de R$ 17.700, tá? Considerando 24 dias de trabalho, de diárias de mão de obra, e 11 horas da máquina grande, ou seja, do trator, para fazer a subsolagem, e 60 horas da máquina modular, que no caso era a motocoveadeira, tá, pessoal? Para abrir as covas dos plantios. Então, isso aqui é para 1 hectare. Então, se a gente for
escalonando, se a gente for escalar, a gente tem isso mesmo para uma área maior, tá? E, bom, esse para nós é muito emblemático, esse sistema, pelo prêmio que ele ganhou, porque a gente teve validado tanto a parte do desenho, né, o nosso design, a nossa lógica agroflorestal, quanto a nossa modelagem financeira, que é algo muito importante quando você vai lidar com bancos ou instituições financiadoras. É importante que os números batam. Agora, o que a gente apresenta aqui para vocês rapidamente, eu não espero que vocês leiam cada linhazinha dessa, mas é como está disposto a análise que gerou isso que o slide anterior que a gente acabou de mostrar, né, que dá os números finais, mas ele passa por esse processo aqui. Então, custos de propágulos, a gente sempre divide, né, custos de propágulos, então muda a semente de cada espécie, custos de insumos, então a gente vê, por exemplo, o iorim é o insumo mais caro de todos, né, será que a gente não consegue uma coisa mais alternativa? E também os custos operacionais, a operação mais cara é justamente o coveamento. É justamente a operação mais cara, porque a gente precisou contratar alguém para alugar a máquina, né? E, enfim, aqui tem o custo de todas as operações. Volta só um detalhe, esse tipo de tomada de decisão, isso é uma ferramenta de tomada de decisão. Quando a gente olha no canto inferior esquerdo e percebe a barra verde, né, que se refere ao iorim, se ele é tão caro assim, se ele tem um impacto que é muito maior, que é 4 vezes maior que os outros, ou é maior que todos os outros somados, é interessante a gente buscar uma alternativa. Da mesma forma, se a gente olhar de novo para o canto esquerdo superior, a gente vai ver que o coveamento é essa maior, junto com o plantio do café. Então pode ser que, como a Paula disse, foi o aluguel da máquina. Será que não compensa, se a gente for plantar mais hectares, a gente adquirir a máquina, comprar a máquina e ter uma pessoa? Porque, de fato, o preço para 1 hectare é o preço de uma máquina. Então, esse é o tipo de tomada de decisão que você só vai ter essa visão se você tiver feito a modelagem, a prognose, se você tiver disposto isso em um gráfico e for capaz de ver onde você pode agir. Então, se a gente for lá de novo ainda no canto esquerdo superior, você vai ver que tipo a penúltima linha, né, gessagem na área total, ou ainda a penúltima linha laranja ali, né, a quarta linha ali que está apontando o mouse, a marcação das covas e estaqueamento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer de qualquer forma e custa muito pouco, então não vou mexer nisso. Se a gente for lá agora para o canto inferior direito, onde está o custo dos propágulos, claramente a macadâmia é o mais caro de todos. O café, ele é caro, mas a gente olhou o preço do café e está na região do café já. Então adianta mexer no café? E o café, né, são muitas plantas, ele é caro por isso porque são muitas plantas por hectare. Mas aí a macadâmia está sendo mais caro que todos os outros. Aqui era outro ponto que, de repente, se eu vou implantar não 1 ou 2 hectares, mas vou implantar 50 hectares, eu posso fazer acordos, ou talvez valha a pena o frete e eu trago de outro lugar muito mais longe uma muda de macadâmia. Claro, mantendo a qualidade, tudo mais. Ou eu faço minhas próprias mudas. Ou eu faço minhas próprias mudas. Então, eu só queria trazer isso como dashboard, como conceito de dashboard, onde a gente olha para os custos através de um processo de gestão à vista. E isso nos dá as ferramentas e os insights necessários para uma tomada de decisão coerente, uma tomada de decisão que seja eficaz na implantação do sistema. Embasada em dados. E que traga impacto de fato. E aí, a gente também faz os custos de manejo. Daqui a gente está falando de ano 0, né, no ano de implementação. Custo de manejo, ó, do ano 0, isso aqui é o custo da implementação, mas se você notar, a gente tem um custo pesado até o 4º ano, do 1º ao 4º ano, e isso daqui é o 20º ano. Por quê? Porque a gente tem o manejo da bananeira, ó, a gente tem a aplicação de caudas bordalesas, ó, isso aqui é a aplicação de cauda bordalesa, é uma coisa que só tem nesses anos. O que mais, ó? O que mais tem? As podas dos engás, a adubação de cobertura é uma coisa que entra aqui, ó. Controle de formigas a gente tem que fazer logo no começo do sistema. Então, aplicação de biofertilizante. Então, aqui acaba que é um custo alto. A gente não tem só o custo de implementação do ano 0, tá, gente? Isso é super importante a gente pensar. A gente tem um investimento do ano 0, mas tem todo o custo de manutenção dos anos subsequentes que ainda não tem produção, se ainda não houver produção. Né? Então, a gente tem que preparar o agricultor para isso, ele tem que ter esse buffer de recurso para ele conseguir manter o sistema aí nesses anos antes das primeiras colheitas. E essa barra toda que vocês estão vendo obedece a mesma coisa que eu acabo de dizer no slide anterior. É sempre uma gestão à vista de tomada de decisão. Essas barras não são fixas. Você pode alterar elas com tomada de decisão. Exatamente.
E aí, isso daqui é uma coisa que a gente gosta muito de mostrar, porque é a produção estimada ao longo do ciclo, em quilos. Então, esse gráfico de cima mostra em quilos e o gráfico de baixo em metros cúbicos, tá? Então, isso daqui é o café, o amarelinho aqui é o café premium, um café especial que eles comercializam. O cinza é o café commodity, então parte do café deles que não se enquadra no café premium, eles ainda comercializam como café commodity, num preço mais baixo. Aqui é a entrada da banana, que estão poucas bananas por hectare, e esse daqui é o volume de produção da macadâmia, comparado com o volume de produção do café, é muito pequeno. Né? E aqui é a entrada da madeira do cedro australiano, que pode ser feita a partir do 16º ano ou até no 20º ano, dependendo do que o agricultor quiser. Tá? Em metros cúbicos nesse caso. E observe, então, agora eu vou mostrar esse mesmo gráfico, só que em receita, ou seja, eu multiplico a produção estimada pelo preço de venda esperado. Então, observe como a macadâmia e o café se comportam. Olha só. Então, a gente tem aqui em reais, o preço de venda da macadâmia compensa a menor produção. Tá vendo? Mesmo a gente está falando de café especial, que é um café que tem um altíssimo valor agregado, a quantidade de venda da macadâmia é quase que a mesma do café especial ao longo do tempo, tá? A gente começa a colher o café aqui no 3º, 4º, 5º ano, a macadâmia só entra no 6º ano, mas depois a gente tem uma estabilidade na produção da macadâmia que compensa a redução diária do café. Né? Então, isso daqui é o que a gente chama de resiliência. Se a gente tiver um problema no café, se cair a produção, se baixar o preço de mercado, etc., a gente tem a macadâmia. Né? Então, a gente consegue manter a renda num intervalo aceitável. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que mostrar para o agricultor e mostrar para ele, falar assim, olha, tá vendo como é interessante você incluir uma segunda espécie carro-chefe no seu desenho? Né? Eu acho, gente, que é isso. A gente tem diversos outros sistemas para mostrar, na verdade. Eu acho que é inesgotável a quantidade de conversas que a gente pode ter. Mas agora a gente queria abrir para perguntas, né? A gente convida todos vocês para seguirem as nossas redes sociais, que elas são redes de documentarismo agroflorestal. Tem muita coisa no Instagram do nosso dia a dia, de uma vida agroflorestal, como empreendedores, como plantadores de agrofloresta, como agricultores, mas também tem muita coisa no nosso YouTube que mostra cada um desses projetos de forma detalhada. E se vocês forem lá para o nosso LinkedIn também, vocês vão acompanhar a nossa evolução como iniciativa e vão ter as ofertas de vagas. E a gente tem alguns minutinhos agora para perguntas, vamos tentar endereçar o máximo possível aqui, tá, pessoal? Obrigado. Eu acho que... Tem uma pergunta aqui, primeiro, do Tiago, né, para o final da apresentação. Alguém quer falar? Pode falar. Quer fazer a pergunta, Tiago? Fica à vontade também. Posso fazer. Eu tenho um imóvel em Maricá é região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. É uma região de Mata Atlântica, mas é litorânea, né? Então, o ecossistema predominante ali é de restinga. E, em particular, o meu imóvel ele fica sobre uma duna de areia. Então, solo, né, se eu nem posso chamar de solo, muito bem drenado, né? E é uma região semiárida, clima semiárido. Lá tem uma insolação forte e vento, assim, venta bastante, mas como as paredes da casa protegem de certa forma, porque, enfim, não são muito grandes, imagino que seja um vento assim moderado. Às vezes bate um pouco mais forte, mas também não pega todo o vento ali do ambiente. Então, eu queria saber se vocês sugerem, ou se conhecem, né? Porque, enfim, imagino que não seja o tipo de ecossistema que vocês trabalham, né? Mas se vocês conseguem sugerir, conhecem espécies que se adaptam bem a um ambiente assim, insolação mais forte, um clima semiárido, acaba sofrendo alguma influência do oceano, da salinidade do oceano, e o solo muito bem drenado, né? São umas condições bem, quase, não extremas, né? Mas difíceis. E também tem partes da casa, em áreas assim, mais lineares, que são de fato canteirinhos, onde tem terra,
e é mais protegido tanto do vento quanto do sol, tem mais sombreamento por conta da casa. E a água que se concentra, a água cai sobre o telhado, se concentra e acaba pela calha caindo nessas áreas. Então fica muito mais úmido, recebe muito mais água, muito mais sombreamento e já tem um pouco de terra. Então as perguntas eram para se vocês conseguem sugerir espécies que possam se adequar bem para fazer como se fossem quintais agroflorestais, assim. Não, legal. Boa pergunta. E grande desafio. Uhum. Eu acho que, na verdade, a gente tem um projeto que a gente está fazendo hoje no Marrocos, que é um contexto até bem parecido com isso que você está falando. É uma região com muito vento, 100% areia, super seco e com muita insolação. É que é deserto do Saara, né? É o maior deserto, então. E o que o pessoal planta lá, eu não sei se, mas pode ser uma opção legal, é plantar tâmaras. É uma palmeira, né? As tâmaras, coco você também poderia considerar, claro, coco da Bahia, mas as tâmaras talvez seja uma opção interessante. Eu acho que elas são plantas que toleram bastante o vento, né? Elas são super resilientes e elas gostam de solos bem drenados, assim como praticamente totalmente arenosos, né? Isso em valor agregado, né? Uhum. Principalmente, mas a primeira coisa que você tem que fazer é construir solo nessa área, Uhum. proteger do vento, criar um corta-vento, criar solo, né? Gerar biomassa e entrar com espécies rústicas que tolerem esse ambiente para começar a formar o primeiro ambiente. Então, basicamente, você vai ter que entrar com algum tipo de cactácea. E, na verdade, você observa o entorno, né? Você vai ter espécies de duna, de restinga, essas espécies que sobrem, que fazem uma cobertura de solo. Podem ser até competidoras fortes ali, mas que, no primeiro momento, vai servir para esse propósito. Como espécies de serviço. Como espécie de serviço. Então, trazer essas trepadeiras e essas rasteiras de duna, especificamente, que tolera solo salínico, sol direto e solo extremamente drenado e longos períodos sem água, é o primeiro passo. Daí você entra com linhas de cactácea. Outra coisa que você tem que observar, quais outras espécies arbóreas também ocorrem naturalmente na região. Na verdade, ou naturalmente, né, que sejam nativas, tipo o abricó, essas árvores que dão na restinga, ou até, por exemplo, a sete copas, sabe qual que é? Bom, a sete copas ela dá na praia inteira e ela é até meio invasora, mas na verdade ela é uma ótima espécie de serviço. Você pode plantar ela só para produzir biomassa e podar ela constantemente e proteger o solo. E o que você pode fazer? A única coisa que você com solo arenoso pode fazer é aumentar a quantidade de matéria orgânica. E para aumentar a quantidade de matéria orgânica é cobertura de solo. É cobertura. Então você precisa trazer, ou você traz biomassa de fora, ou você planta árvores e poda essas árvores lá. Então, buscar espécies de serviço para a produção de biomassa é fundamental. Olha para as acácias também, Uhum. até alguns esquinos, mas a acácia tem várias acácias de espinho aí que vão ir super bem, que vão conseguir. E corta-vento é imprescindível também. Com certeza. Entendi. Muito obrigado. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade, porque está o tempo de Paulo e de Walter, imagino que pela experiência que ele tem, pelos compromissos que eles têm, está chegando ao fim, tá certo? Obrigado, Thiago, mas foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Gente, eu acho que, só queria compartilhar mais uma vez a nossa tela, porque a gente convida todos a conhecer o nosso trabalho, as nossas redes sociais, a entrar no nosso site, principalmente entrar no nosso LinkedIn, que lá a gente divulga quando a gente tem oportunidade de voluntariado, estágio, trabalho mesmo. A gente está crescendo muito os nossos projetos. Ano que vem a gente tem pelo menos 3 projetos aí no Nordeste, a gente está muito animado. Se Deus quiser, lá para março, abril, a gente vai estar por aí. E, assim, a gente tem muito trabalho mesmo. Acho que a agrofloresta é uma coisa que está muito em voga agora. Ontem eu enfatizei bastante isso. Existem iniciativas internacionais muito grandes, com muito recurso para isso, e está faltando mão de obra, está faltando capacitação técnica, está faltando pessoas que queiram trabalhar com isso de maneira séria em projetos de grandíssima escala. E quando a gente fala grandíssima escala, é em escala de
Cara, continente, tá? Então, a gente precisa que pessoas como vocês, que estão aí se dedicando, estudando, vão para essa área, tá? Vão trabalhar com agrofloresta. Então, a gente convida todos a entrar nas nossas redes sociais, ver lá no YouTube também, a gente tem um monte de vídeo legal sobre os projetos que a gente tem feito, sobre agrofloresta, que são bem humorados e bem descontraídos. Então, eu acho que todo mundo pode acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre a divulgação, talvez, desse vídeo que estava escrito no chat que ele ficaria gravado e iria para algum canal, não sei se vai para o canal do Simpa, da Preta Terra, e quando vai ser isso, porque eu tenho pessoas que se interessariam bastante por esse palestra. Vai estar no canal do simpósio, né? Isso, nós temos o canal do programa, que é PPGCAG CCHSA. Após essa semana, a gente vai fazer algumas edições e colocar na playlist. Antecipadamente, agradecemos a Paulo e a Paula e Walter. Eu sou doutor em nutrição de não ruminantes. Eu vim conhecer a Preta Terra exatamente pelo simpósio e estou apaixonado aqui. Super indico. A organização do Simpa agradece Paula e Walter, Preta Terra, e todos os participantes do minicurso. Eu acho que o Lucas está querendo falar aqui. Lucas, redirecione sua discussão para a gente finalizar. Pode ficar à vontade, Lucas. Obrigado, Thiago. Tiago, muito obrigada. O prazer foi todo nosso, a viu? gente Uma fica honra super ter à com vocês. disposição para todos. Para a gente é sempre um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma Eu estou muito agradecido por esse momento. Nossa, eu acompanho vocês desde o começo do ano e, nossa, é incrível. O trabalho de vocês, no Insta, sempre vejo os stories de vocês e vocês conseguem transmitir o conhecimento de uma forma muito didática, fácil de entender. Desde que eu estou quase me formando em agronomia, mas é uma forma tão didática que eu consigo repassar o conhecimento de vocês para pessoas que não têm tanta oportunidade desse conhecimento. Isso é incrível, incrível. Nossa, Lucas, obrigado. Pô, Lucas, obrigado. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. Sabe, valeu. Não, isso é exatamente isso que a gente quer, entendeu? Mostrar para todo mundo o que é agrofloresta, seja pessoas técnicas como você que está estudando, seja para uma galera que não tem nada a ver com agricultura e que escutou. Exatamente. E a gente precisa fazer isso, essa é a nossa missão. E, cara, se você está ajudando a gente a disseminar o nosso trabalho, o que é agrofloresta, você faz parte da nossa missão, a gente está super feliz. Obrigada aí pelo feedback. Tamo junto, Lucas, obrigado. Valeu. Então, assim, a gente encerra agradecendo mais uma vez Preta Terra e a todos os participantes. Lembrando que nós iremos disponibilizar esse mini curso no nosso canal. Em breve, nós iremos informar via e-mail para todos. Agradecemos. Obrigado a todos, obrigado Thiago. Tenha um bom dia. Tamo junto, conta com a gente. Bom dia para vocês. Sinceros pela organização. Um abraço. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, foi um prazer. Pessoal, eu vou estar encerrando a gravação e a gente pedimos atenção, paciência, né, para todos, para a gente depois colocar na nossa playlist e depois a gente redireciona o link para o nosso canal. Foi um prazer trabalhar com vocês e... Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, Lucivaldo. Fique com Deus.